Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do Pode Explodir, programa de número 40. Você já me conhece, eu sou o Fábio Botelho, do meu lado aqui, Eduardo Lima, meu parceiro de bancada. Dudu, e aí, pronto para o programa de hoje? Prontíssimo. Que bom. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar de filhos autistas e as aventuras, né? Vou chamar assim, que os pais enfrentam, né? Que os pais vivem, né? Quando tem um filho nessa condição dentro de casa. E para falar desse assunto, a gente convidou um casal mais do que especial. Eu tenho o prazer de chamá-los de amigos, né? A gente já se conhece. Tem quanto tempo, Marcelo, que a gente já se conhece? 4 anos? Não, tem menos. 3. Ó, Dá a impressão de que são dá a 10. impressão que tem muito tempo, né? Sim, verdade. Mas eu cheguei na igreja de vocês, que hoje eu congrego em outra igreja, em 2021, eu acho, depois Então, da pandemia. Tava restinho de pandemia ali. A gente está entrando em 2024, né? Exatamente. E eu congreguei lá. Eu acho que deu um ano que eu congreguei lá, saí em 2022, finalzinho. Sim. Né? Então acho que tem 2021, 2, 3, 4, 3 aninhos. 3 aninhos. Né? Parece mais, não parece? Que constatação surpreendente. 3 aninhos, mas parece que é bem mais, né? Tamanha, Amém. às vezes que a gente se conecta. Marcelo e Michele, um casal maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês, aceitarem o convite de participar do nosso programa, falar um pouquinho dessa montanha russa, né? Eu acredito que esse é um termo bem aplicado. Muito Falar, bem aplicado. né? Falar dessa montanha russa aí de emoções, que é cuidar daquelas duas princesas, a Marcele e a Milena. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como é ser pai dessas duas princesas. Sim. Bom, ser pai da Marcele e da Milena é um privilégio, é um prazer, é uma alegria e é um aprendizado diário. Não diferente de qualquer família e de qualquer exercício de paternidade e maternidade. São novidades constantes e prazerosas. Eu e Michele nos pegamos, às vezes, lembrando dos 5 anos que nós tivemos juntos sem elas. E a gente chega até a se surpreender como é que a gente ficou tanto tempo sem essas meninas. E às vezes a gente nem lembra de alguns detalhes de como era antes, porque a presença delas, elas preenchem tanto o nosso dia, o nosso tempo, a nossa vida, as nossas expectativas, que tentar lembrar de como era antes faz parecer, tipo, pô, era sem graça, né? E na verdade era bom pra caramba. Mas é uma aventura deliciosa, deliciosa e intensa. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da condição da Milena, porque a Milena é autista, não é isso? Sim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da condição dela, como é que foi assim, ó, como é que a Marcele reage, como é que ela lida com isso, né? Porque para ela deve ser muito natural, acredito que seja muito natural para ela. Sim. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Só para entender, a Marcele é a mais velha. Sim. Tem quantos anos? 9 9. anos. 9. E a Milena tem quantos anos? 6 anos. 6 anos de idade. Ah, Isso. tá. Só para a gente se localizar, porque, né? Beleza. Perfeito. Bom, a condição da Milena, o autismo da Milena faz parte tanto dos altos quanto dos baixos dessa montanha-russa. Uhum. A gente se sente com a Milena desafiado a exercer a nossa paternidade de maneira mais radical ainda. Porque tem dias que a Milena, tem momentos, tem comportamentos da Milena que nos desafiam no sentido do desconhecido. Tipo, e agora, o que fazer quando faz isso? Às vezes, como pai de uma criança típica, né, da Marcele, a gente fica até tentando equilibrar os pratos para que aquilo não pareça favorecimento. Porque existe uma diferença. Uhum. São duas crianças diferentes, A como Marcele todas as crianças. A Marcele não tem. Então, Não é autista. Deixa eu só fazer um parênteses, só Sim. para quem está nos assistindo entender. Você falou a palavra típica, então a gente atribui, de forma Sim. pejorativa, mas atribui para uma criança, entre aspas, normal, Sim. típica, e para a Milena atípica. Atípica, é. Tá, tudo bem. E até entre os pais mesmo existe essa expressão. Aham. Pais de crianças que têm alguma condição são pais atípicos. Aham. Isso. E pais de crianças típicas são pais típicos. Aham. Então nós temos o prazer e a aventura de sermos pais típicos e atípicos dentro da mesma família. E isso é muito louco, porque é equacionar até o equilíbrio emocional dentro de casa. Aham. Porque algum nível de tolerância ou de severidade que a gente tenha com uma, não dá para ter
em igual modo com a outra. Ah, tá. E a verdade é que eu já considerava isso, eu quando estudei seminário, estudei lar cristão, eu sempre aprendi que não existe filho igual ao outro. Então não se aplica realmente a educação de um filho receita de bolo igualzinha para o outro. Você tem que ver a estrutura comportamental de reação de um filho e do outro. Mas quando se trata dessa condição, a gente vê com olhos mais criteriosos ainda. E tem que equilibrar, porque a Marcele muitas das vezes se vê na cabecinha dela injustiçada por alguma tolerância a mais que a gente dê com a Milena. Por isso a gente estava falando que a coisa tem que ser muito aberta, tem que ser muito claro em casa. Porque a Marcele, no auge dos seus 9 anos, né, que ainda é imatura, ela precisa entender por que algumas coisas com a Milena precisam ser diferentes. Para que na cabecinha dela, e principalmente no coração dela, ela não se sinta desprivilegiada. Porque a Milena, ela é muito espontânea. A Milena, nos seus 6 anos, já era para estar tendo algum tipo de filtro social, mas a Milena não tem nenhum. A Milena pede o que quer, na hora que quer, e vem na cabeça dela. E a gente tenta atender. Já a Marcele, com os seus 9 anos, ela já começa a ter os seus filtros, ela já começa a ter um entendimento. Não vou pedir isso agora porque meu pai não tem dinheiro, não vou pedir isso agora porque não é hora disso. Já a Milena não tem nada disso. A Milena sai pedindo o que quer do jeito dela. E a gente fica ali equacionando entre os nãos e os sims, e também equilibrando a questão da Marcele, que está vendo aquilo e está se perguntando, isso é normal pedir essa hora? Isso é normal fazer essa hora? Tipo, por que ela está fazendo isso? Pô, tipo, eu não faço isso. E, enfim, é isso. E às vezes ela abdica também dos direitos dela, né, em prol da irmã. A Marcele, né? A Marcele é muito cuidadosa com a irmã, então às vezes a gente tenta também forçar a trazer para ela, não, esse é o seu direito, né? Não é porque a Milena é atípica que ela precisa ter todos os privilégios. Então a gente tenta equacionar isso da melhor forma possível. Isso me faz lembrar, a gente comentou, né? A gente teve uma conversa, né? Ontem, não foi isso que a gente conversou? Anteontem. E eu não sei se foi naquela conversa que eu falei do filme Extraordinário, foi? Foi. E isso me lembra como se comporta a irmã do menino lá que tem as cirurgias no rosto, que usa o capacete, né? Sim. Porque aquele filme, ele é separadinho, bota o nome do personagem, e aí vai contar um pouco da história dele, fala da filha, né? Por blocos, né? E aí fala da filha, e aí ela usa uma expressão, ela diz, o meu irmão é o Sol, e nós somos os planetas que ficamos orbitando ele ali. E ela fala, eu já estudei em sala de espera de hospital e eu já me acostumei a não exigir tanto dos meus pais, né? Porque eu conheço a condição dele, sei que ele precisa de uma atenção maior e tal. E com a Milena, né? Com a Marcele, perdão, isso já é uma questão bem resolvida, né? Parece que vocês já conseguem conversar com ela, explicar que não precisa se sacrificar tanto, né? Exato. Para que ela... Porque a responsabilidade não é dela, né? Exatamente. Não pode transferir para ela. Né? Mas ela deve assumir assim aquele papel de bastante. Não, eu tenho que cuidar também, tenho que ajudar. Que bom, né? Que a mais velha é assim, ela é muito né? cuidadosa. Que bom, é muito legal. É uma irmãzona. E nós tentamos fazer isso, promover momentos com a Marcele. Por exemplo, a Milena tem todo esse jeito expressivo de sair pedindo, né? De vez em quando a gente promove o dia da Marcele, o momento da Marcele. A gente chega num almoço. Isso. Exatamente. A gente chega no almoço e é desafiador pra gente. A gente chega e fala assim, Marcelo, o que você quer comer hoje à noite? Caviar. E ela fala. Graças a Deus, ela tem 9 anos. Eu tinha um amigo meu que ficava brincando assim com um colega que é pai, fica walk machine, pra aprender a falar pra pedir o walk machine, que é caro pra caramba, né? Daqui a pouco alguém vai falar caviar. Pois é, pode acabar chegando esse dia. Teve uma noite acho que foi uma noite que eu falei, Marcelo, o que você quer almoçar amanhã? E ela pediu arroz, feijão, frango e batata frita. E batata frita. E não tinha o frango nem a batata frita, só tinha o arroz e feijão. E aí a gente providenciou. Por que a gente gosta de fazer isso? Para que a Marcele entenda que pode pedir também. Para que ela aprenda a exercitar a vontade dela. Tipo, você precisa impor a sua vontade também, expressar a sua vontade. Porque senão ela pode se colocar numa condição de que só pode ceder. Sim. Né? Ela sempre é a irmã que cede, né? Porque a Milena, além da condição atípica, ela ainda é a mais nova. Sim. Né? Então ela pode se colocar, né? E no futuro, né? Quando ela estiver no mercado de trabalho, disputando, de repente pode faltar um pouco, né, daquela pegada de não, isso é meu, se posicionar, né? Da posicionamento, né?
É muito legal essa forma de vocês, né? Não, trazerem nós isso aí observamos e tentamos ver isso. E tudo é com observância, é tudo no dia a dia, é tudo na... Vocês aprendem todo dia alguma coisa nova, né? Todo É dia. sempre um aprendizado novo, né, cara? E um ajudando o outro, porque tem coisas que eu... É interessante a posição de observar. Tem coisas que eu observo no trato da Michele com elas, que eu faço a mesma coisa. Uhum. Mas o fato de observar, eu aplico a crítica. E aí eu vejo, pô, isso não tá legal, não. Aí é a hora que a gente entra no quarto e conversa. Vamos apurar, vamos ajustar isso. Sim. E vice-versa, a mesma coisa. Tem situações que eu estou conversando, que eu estou lidando com as meninas em alguma coisa, a Michele tá lá na cozinha e tá ouvindo e tá na posição de observadora, e depois ela chega e me fala, tipo, filho, ó, eu acho que a gente precisa ajustar isso aqui, isso ali, tal. E aí nós vamos construindo o nosso modus operandi. E como é que foi para vocês a época do diagnóstico? Eu estou perguntando isso, que pode ter alguém que está assistindo, né? Sim. E quando chega o diagnóstico, cada um reage de uma maneira, né? Eu converso com vocês há muitos anos, e há 3 anos, né? Sim. Muitos anos. E vejo que vocês levam isso de uma maneira muito tranquila. Então eu queria, assim, pedir para vocês, para dizer para nós como foi o momento do diagnóstico, por que vocês foram atrás do diagnóstico e de que maneira vocês conseguem, né, levar isso de forma tão tranquila, até para ajudar quem possa estar assistindo nosso programa. Nós nunca comparamos, né, as nossas filhas com outras crianças, mas foi assim inevitável não comparar Milena com a Marcele, né, nos seus marcos de desenvolvimento. E a Milena, desde muito novinha, ela já apresentava algumas questões que Marcele nunca apresentou, né, durante a amamentação. A Milena nunca foi de interagir no olhar comigo, né? A questão do toque também, ela tinha muita dificuldade de alguma pessoa diferente tocar nela. Ela sempre foi mais de brincar sozinha, né? E essas coisas já foram me despertando, porque eu sou professora de educação infantil. Então, a gente já observa, eu já observei outras crianças, né, nessa condição que depois foram laudadas. Mas eu também confesso que eu sou uma pessoa muito assustada. E aí, meu marido, né, Não, é aquele isso, que... Não, você tá pensando muito. Acho né? que não é... Calma, não é por aí. Eu já fui assim e tal. Mas você lembra com que idade, assim, que ela tinha, que já te deu Com meses, assim, na já amamentação, com meses, essa questão do contato visual já me chamou a atenção. Já chamou a atenção. Isso. Ah, então eles já manifestam bem novinhos já, né? Pelo menos no caso dela, sim. A Milena foi. Né? Ela nunca teve estereotipia de balançar bracinho, essas coisas. Mas quando ela foi para a escola comigo, né, com 1 aninho, aí eu fui observando como ela se comportava no meio das crianças. E ela não gostava de interagir, num momento de rodinha, de dar a mão. Ela era sempre assim, uma crise, um grito. E aí isso chamava atenção, né? Mas a gente ainda demorou um pouquinho para conseguir, de fato, procurar ajuda, né? Sim. Acho que talvez demorou mais por mim, porque eu fui o mais resistente. Existe uma expressão muito usada que é o negacionismo. Fala-se muito nisso sobre pais de crianças atípicas, né? Da questão de ficar negando. Eu não me vejo como o negacionista, falando no sentido primitivo mesmo da palavra. Mas eu era o cara que realmente, como ela falou, eu tive retardos em marcos de desenvolvimento. E além disso, com a Marcele, a Michele já teve algumas observações e críticas sobre o marcos de desenvolvimento da Marcele. Então, quando a Michele começou a conversar sobre essas preocupações com os marcos de desenvolvimento com a Milena, eu estava revendo um filme que eu já tinha visto com a Marcele. Então, tipo, não, tranquilo, não. Uma tipo, característica aqui, ó, exatamente, mais outra. vai. Então, eu acabei sendo mais atrasado. Eu considero que o diagnóstico dela não chegou a ser atrasado, né? Foi com 3 anos, 3 né? anos. É considerado Isso que eu ia perguntar. ainda foi bom. com 3 anos. Foi com Sim. 3 anos. E foi no aniversário de 3 anos dela que... Foi no que Natal que nós foi no Natal? conversamos. ela faz aniversário em outubro. Então foi no Natal, um pouco depois de outubro, que a gente conversou e aí realmente acendeu a luz nos dois. E é muito interessante falar sobre isso, essa pergunta, Fábio, porque
falando de casal, a Michele só se sentiu à vontade de realmente buscar uma neuro depois que eu também vi. Sim. Uhum. Ela já tinha as desconfianças dela desde a amamentação antes de 1 ano. Mas ela foi na minha. Tem, né? Foi na minha visão. Aham. E quando de fato nós diagnosticamos, eu fiquei até triste pela minha resistência. Uhum. Eu me senti, eu falei, poxa, cara, será que se eu tivesse acatado, entendido um pouco mais isso? Só que quando eu faço essa autoavaliação, eu acho que eu não teria como ter encontrado isso de maneira diferente. Porque as crenças que eu tinha antes, eu continuo as tendo. Então, realmente foi preciso os dois entenderem para procurarem. Agora, respondendo também sua pergunta sobre como é que foi, é o chamado, eles chamam de luto. Muitos psicólogos passa pelo falam luto, sobre isso. né? Que é quando você tem um mar de expectativas sobre aquela criança e de repente você vê que a criança tem uma condição que talvez vá limitá-la, né, em algumas questões. Então, os pais passam por essa fase que é chamada de luto, apesar de hoje em dia já ter sido mudado isso. Mas também um misto de alívio, de entender, não, agora eu entendo o porquê desses comportamentos. Né? É Então, porque acaba explicando isso, muita coisa, né? Sim. Exatamente. Enquanto você não consegue definir o que está acontecendo à frente, né? Você fica, parece que está dirigindo, né, com aquele monte de névoa para onde eu estou Exatamente. indo. Não, eu posso estar enganado, mas eu acredito que muda até o nosso comportamento enquanto pais, né? Sim. Porque, por exemplo, ela poderia ter uma atitude, enquanto na amamentação não, que é muito novinha, né? Uhum. Mas com 3 aninhos, hoje você já consegue detectar pirraça e comportamento Sim. atípico, né? Sim. Então, mas quando você não tem o entendimento, você coloca tudo na conta Tudo da na conta da pirraça. pirraça. E aí pode até reagir de forma diferente, Sim, né? sim, Entendi. sim, exatamente. E aí, quando saiu o laudo, foi o susto. Eu acho que talvez a palavra mais clara a dizer. A novidade, né? Surpresa. Tipo, Aham. e agora? Uhum. Tem uma filha autista, como é que vai ser? Aham. Só que eu acho que a chave virou pra gente rápido. Eu acho Sim. que as pessoas com quem a gente conversou, a Michele e eu também somos muito de pesquisa. E a gente fez uma imersão nesse universo. Vídeos no YouTube, muitas coisas, podcasts, ouvíamos, Sobre víamos isso, né? muito, procuramos consumir muito esse tipo de produto, de material, de mídia, para ter conhecimento. E aí foi ficando um pouco mais leve. E principalmente, né, com a nossa observação sobre a nossa filha. Uhum. Porque por mais que a gente examinasse uma gama de conteúdo sobre o assunto, a gente focava na nossa. Tipo, ela tá aqui, o foco é aqui. E aí foi indo tranquilo. E Sim. estamos É porque o tranquilos. espectro autista, ele tem diversas características, né? Sim, E nem todas essas características se manifestam. Sim. Não é isso? exatamente. Ah, entendi. E aí vocês, assim, em algum momento vocês pararam realmente para conversar entre vocês? Escuta, e agora? Como é que a gente vai planejar? Você é educadora do ensino fundamental, Não, educação infantil. educação infantil. Houve um planejamento, vocês sentaram para conversar com psicólogos ou com vocês mesmos? Como é que a gente vai tratar isso? Como é que vai ser o nosso dia a dia? Impediu vocês, na parte econômica, pararam de trabalhar? Como é que foi essa adaptação? Né? Porque uma criança recém-nascida já muda muito, né? Já, minha filha, até eu aceitar o lance da creche foi um negócio complicado, mas foi. Né? Então, assim, e com mais esse desafio, né? Acredito que não são todos os lugares que vão aceitar, né? É mais caro. Vocês sentaram para ver tudo isso? Como é que foi esses desafios que vocês encontraram, né? Como é que ficou para vocês isso aí? Ou Nós foi mais somos- tranquilo, assim? o Não, negócio foi tranquilo, mas a gente é muito, nesse quesito, a gente é muito de ir por fase. Eu acho que desde o começo a gente foi assim, a gente ainda não fez, a gente tem expectativas a longo prazo, desejos a longo prazo, mas o planejamento ele acaba sendo muito fatiado, quase que semestralmente ou anualmente, tanto de terapias quanto de tudo. Por exemplo, no quesito escola, nós diagnosticamos logo no início da pandemia, nós diagnosticamos e logo depois entrou a pandemia. Não foi isso? Não, foi 2021. tem laudo. 6 anos. Foi Foi com 3 2021. anos. Tem Então 3 foi no anos. meio da fase já final, estávamos- rastro de pandemia. Já estávamos no lockdown, Exatamente. Já estávamos no lockdown. Então, assim, uma das coisas que a gente, conhecendo, buscando conhecimento, a gente soube que é interessante forçar, e também com a Neuro falando, forçar e enfatizar a questão da interação social. Então,
Michele vem da creche da rede pública e sabia que aquele ambiente era um ambiente super propício para isso. Então, a nossa decisão, uma das primeiras decisões nossas, vamos mantê-la na escola pública. Porque não vai cobrar performance dela. Exatamente. As escolas particulares tendem a cobrar mais performance da criança. Performance do desenvolvimento do conhecimento ali. E a gente sabia que, naquele momento, o que ela precisava era isso. Porque nós víamos a rejeição dela, principalmente a outras crianças. Outras crianças se aproximavam da Milena, e é assim até hoje, e ela rejeita. Então, a gente foi para esse foco Na da verdade, escola ela pública. não rejeita, ela ignora. Ela ignora, né? Ela ignora. Ela tem mais facilidade de se relacionar com os adultos, né? E isso é muito característico do autismo. Exatamente. É. Isso é uma novidade para mim. O autista ele tem mais interesse no adulto do que em outra criança. Socialmente no falando. adulto. Sim. Mas tem alguma explicação para isso? Não. Não Será que eu que conheço. será que é porque o adulto ele respeita um pouco mais o limite? A criança não. A criança é estabanada, sai, corre. É o natural. Será que é Eu isso? E ela não eu gosta achava de que era deixar? completamente ao É? contrário. Não, né? não. Apesar de ter ganhado um beijinho dela. Desculpa aí. Você é adulto para ela, né? É verdade. Mas eu não sabia Porque disso. você ainda acha que você é uma criança. Não, é que eu achava que ela... 59 anos na cara. Não, eu achava que ela ia super me rejeitar, entendeu? Não, Eu não, cheguei ela- lembra desse dia? Lembro, Cheguei lembro, devagarinho, aí eu falei, eu posso dar um beijinho em você? Ela virou o rosto, aí eu dei, depois eu virei o rosto, ela me deu um beijinho, aí perdi tudo naquele dia. Eu tenho um professor, colega meu, um abraço, Marcos, de Educação Física, né, lá do Leopoldina. Eu fiz um serviço, uma obra lá na casa dele, e com o tempo eu fui descobrindo, né, assim, pelo jeito, o Marco me falou que ele era autista. Aí eu falei assim, aí, último dia de obra, assim, já entregando a obra, aí o menino veio, ficou entre os pais. Aí eu virei para eu esqueci o nome dele. Falei, você me dá um beijo? Aí ele veio e me deu um beijo. Você me dá um abraço e um beijo? Aí ele ficou, parou, olhou para mim, veio, me abraçou e me deu um beijo. Aí eu falei, eu já era, né? Aí perde tudo. É muito interessante, né? E com crianças eles são mais difíceis de se mesmo, né? manifestarem assim. Ainda que com pedido. É mais. A Milena ela é mais. Mais brava com criança. Na época do laudo, né? Quando vocês receberam o laudo, eu sempre tenho essa curiosidade. Eu queria saber o que passou na cabeça de vocês assim, ó. Bom, agora a gente tem que contar para as pessoas, né? A gente tem que revelar. E aí, o que eu quero saber? A minha pergunta é: vocês sentiram receio de contar e as pessoas passarem a, entre aspas, o que eu vou dizer, rejeitar o contato com vocês? E se isso acontece de fato, entendeu? Primeiro se passou na cabeça, cara, Sim. mas a gente contar, fulano vai mudar comigo, Beltrano vai mudar comigo. E se isso aconteceu de fato? Ou com conhecidos, ou com estranhos que sabem, entendeu? Porque eu vejo muita cooperação na comunidade, né? Eu acompanho algumas pessoas que têm filhos assim. Sim, sim. Eu vejo muita cooperação na comunidade, aquele papinho que a gente teve em off, Sim. né? Todo mundo tem um filho nessa condição, todo mundo se coopera. É muito fácil isso. Mas eu quero saber das outras pessoas, entendeu? Assim, no nosso meio, né, social, nós não tivemos nenhum tipo de rejeição, não. E a Milena, ela é uma criança que ela hoje é considerada nível moderado, né, dentro do autismo. O autismo tem 3 níveis, né, leve, moderado e severo. Ela já passou pelo leve, hoje ela está no nível moderado. Mas houve muita negação, né, na verdade, das pessoas. Sim. Muita negação. Muitas pessoas não acreditavam, não, isso vai passar, isso não tem nada a ver com autismo, né? Mas rejeição, de fato, nunca observamos, não. E sobre medo, eu acho que nós não tivemos, não. Não. Tudo pra gente, Fábio, era tão novo que não dava nem tempo de... E outro, eu acho que nós estávamos olhando muito para ela. E eu acho que o nosso olhar muito para ela tirou o nosso foco desse periférico que, sinceramente, eu nem cheguei a parar para pensar. Nós não tivemos esse medo de rejeição, não. É porque isso aí é muito comum, né, cara? No comportamento das pessoas. Você fala, olha, eu, por exemplo, um exemplo prático. Eu vou te visitar, mas olha, eu tenho uma filha autista. E aí eu na minha casa, pensar assim, poxa, uma filha autista? Vamos fazer o seguinte, Marcelo, deixa que eu te visito. Você tá entendendo? Sim. Uma coisa sutil, Sei, mas que eu gerei nunca aquela... percebemos, Você tá entendendo? nunca aconteceu. Tá entendendo, Dudu?
Eu gero aquela resistência para Sim. que, não, mas aí ela vai vir aqui, aí ela tem um comportamento assim, lá, e lá. Eu sou muito mais do, vem, vamos lá. Entendeu? Entendi. Porque eu acredito que vocês sabem lidar com ela melhor do que qualquer outra pessoa. Sabe assim? Sim. E tem habilitação para entrar em qualquer lugar. Sim. Entendeu? Sim. E curioso é que Milena é uma pessoa que ela ama explorar os ambientes, né? Quando ela chega num ambiente novo, numa casa nova, ela ignora o dono da casa. Exatamente. Mas ela quer explorar todos os ambientes da casa. E assim, a gente nunca observou nenhum embaraço, né, em nome disso. Nós até às vezes ficávamos preocupados, agora falando, estou pensando sobre isso, em mostrar para as pessoas como ela era. Mas não em nome de prevenir alguma rejeição. Mas para que as pessoas... Porque as pessoas às vezes colocam o autista... Existe muito um estereótipo fixo na cabeça das pessoas sobre o autista. E não é assim, cada autista é um autista. Então a gente apresentava, tipo, olha só, ela é assim. Tipo, a gente chegava nos lugares, até hoje acho que a gente é assim. Tipo, a gente chega nos lugares, tipo, ó, ela é assim, tal. Tipo, tenta trabalhar ou ajusta as suas expectativas para ela desse jeito. E assim foi, e assim é. Mas realmente rejeição... Nunca rolou, não. Vocês conhecem aquele filme O Contador? Não. Não conhece? Também não conheço, não conhece? O filme é sensacional. Ele fala de uma família, assim, muito rapidamente, onde o pai é um militar, a mãe, aparentemente, acho que ela é do lar, e eles têm 2 filhos. Um típico e um atípico, viu? Já estou usando a linguagem já, né? E o atípico, assim, ele era muito severo. Uma coisa, assim, muito severa. E aí, na história, né, a narração é que eles levam num especialista. Eu estou falando por causa da tua fala, não? Vamos colocar ela então numa escola pública para que ela tenha. Sim. E aí o especialista falou assim: não, pode ficar aqui sem custo, porque eu nunca tive. Enquanto isso ele estava montando um quebra-cabeça, assim, rápido, um filho atípico, um quebra-cabeça, né? De cabeça para baixo. Uau! Conversa, papapá, tô aproveitando já para inserir outra pergunta, né? E aí falta uma pecinha. E aí ele começa a ficar extremamente nervoso, agitado, né? E aí, no momento em que uma outra menina acha, ele coloca ali, ele se tranquiliza. Aí você vê que tá de cabeça para baixo, que a câmera vem e tá o cara da NBA por baixo, assim, né? Então, primeiro tem isso, porque há quem diga que o próximo passo da evolução são os autistas. Que eles têm uma capacidade muito maior do que a nossa. Não chega a ser o que a gente caracteriza de gênio. Não é isso. Mas é assim, aí o porquê essa fala, né? Aí um outro filme que eu vi, O Predador, então tem muita coisa do filme. Então tá passando por aí, até onde isso é ficção, até onde tem a ver. Então, aí, porque o predador está atrás do seu filho. Por quê? Porque o seu filho é autista e ele decifra os códigos. Então, o seu filho vai ser o próximo passo da evolução que pode acabar com eles, com o tal do predador. Então, o predador queria acabar com todos os autistas aqui no mundo. Aí já é outro filme. Então, a primeira fala do filme O Contador é isso. O pai vira e fala assim: não vou deixá-lo aqui, porque se é o barulho alto que o incomoda, eu tenho que colocar ele num lugar onde tenha barulho alto. Se é o toque que o incomoda, então eu tenho que ressaltar o toque, porque quando ele crescer, o mundo não vai deixar de ter um barulho alto porque ele é autista. O mundo não vai deixar de tocar. Tá entendendo? A ponte que eu tô querendo fazer? Sim, promover então, aquilo que... Então, é isso, aí é o primeiro aspecto do filme que eu queria tirar essa dúvida. É realmente isso? É colocar a criança nas condições severas para prepará-los? É isso que os especialistas mandam fazer? E a outra, vocês já ouviram falar realmente que os autistas são o próximo passo da evolução humana? São 2 perguntas. A primeira é essa, né? Vamos colocar nas condições severas, né? E a outra é essa, se vocês têm alguma informação se realmente o autismo é o próximo passo. As terapias, né, que eles fazem, geralmente o autista ele é utilizado muito o método ABA, né? Que é justamente isso, é você
mexer no comportamento daquele indivíduo, né? Independente de criança ou adulto. E aí, esse método ABA, ele intervém para elevar as potencialidades, né? E reduzir os prejuízos que aquela pessoa tem. Então, assim, nesses momentos de terapia, a gente até ouve Milena gritando, porque ela é exposta a situações que realmente exigem um nível de incômodo a ela, mas é necessário, né? A gente estava falando sobre a questão de direitos, né? Por exemplo, eu costumo falar até com o Marcelo, eu evito, né, claro que dentro do dia, né, se ela está mais tranquila, de ir numa fila preferencial com ela, porque eu quero que ela entenda que ela precisa esperar o momento dela ser atendida. Ela precisa esperar na forma da escola. Não é porque ela é autista, então vamos permitir. Claro que se a gente perceber que está ficando um pouquinho pesado, difícil, né, para ela já está desregulando, a gente dá uma segurada. Mas a gente tenta trazer ela para a realidade do cotidiano, que como você falou, né? O mundo é esse. Então, ela precisa se adequar o máximo possível a essa realidade. Para que venha a sofrer menos. Porque tudo isso gera sofrimento. Então, a gente realmente não a expõe a essas coisas que ela não gosta de graça, meramente para ela enfrentar e se desenvolver. Mas dentro da medida, da dose, digamos assim, que ela vai encontrar na sociedade, no mundo normal. Ela vai encontrar. Então, a gente não pode realmente colocá-la numa bolha para tentar evitar isso. E a outra pergunta... Desculpa. A outra, vou até aproveitar. Da evolução, filme, né? Sim. Até no filme do Contador, sim, ele retrata ele como um excepcional contador. Né? Que no filme ele é chamado assim, para desafios. Tipo, uma menina que é contadora da empresa levou 6 meses para achar um detalhe. Em uma noite ele conseguiu varrer quase que todo o negócio da empresa. Para você ver assim, né? Então, a capacidade dele. Então já são 2 filmes que eu vi com esse, né, com o espectro autista, em que demonstra uma capacidade muito alta da inteligência. Né? Por isso que vem a pergunta se vocês realmente sabem alguma coisa sobre isso. Eu ainda não ouvi falar, de fato. Mas que eu desconfio. É mesmo. Por observar os caminhos, a gente estava dentro daquelas coisas que a gente estava conversando antes, os nossos caminhos de pensamento e de raciocínio, nós que somos considerados típicos, eles são muito semelhantes. A gente tem uma forma de pensar, o caminho neural que a gente faz para solucionar determinados problemas, eles são muito parecidos. E eu observo na Milena, apesar de ser... Porque toda criança já é um tanto fora da casinha do adulto. Mas a Milena, em comparação à própria Marcela, ela tem caminhos realmente bem diferentes. Tanto no lazer, na forma dela brincar, na forma dela se entreter, na forma dela solucionar alguns problemas e tal. E isso realmente nos chama a atenção. A ponto da gente, já é um combinado entre a gente, não ignorar o que a Milena fala. Não ignorar. Presta atenção porque tem coisa aí. E sempre tem. Por mais, na nossa cabeça típica e adulta, muitas das vezes parecem coisas sem sentido. Mas, por mais que a gente não ache a solução na hora... Em algum momento aparece. Tipo, era isso que Milena estava falando. Exatamente. Por exemplo, não é o caso da Milena, nós nunca percebemos, mas existem autistas que têm uma audição super aguçada. Nós já ouvimos falar de autistas que se sentiam incomodados com barulho de cupim. Barulho de descarga. Exatamente. Caramba. Nós já ouvimos sobre autistas com esse tipo de comportamento. Nossa. A Milena nunca apresentou, mas tipo... Que é uma... Né? Tá entendendo? Então tem que se levar... aspecto que está acima, muito acima da média. Né? Então há de se levar em consideração tudo aquilo que um autista apresenta. Não dá para ignorar. E o grande prejuízo assim, do autismo, principalmente dos níveis leve e moderado, né, é o convívio social, né? Essa parte social. Mas, assim, eles têm altas habilidades em algumas outras questões. Tipo, a Milena, há um tempo atrás, ela estava muito focada em vídeos que continham o alfabeto russo, por exemplo. Olha aí. E aí você colocava as letras em ordens aleatórias, né? Não exatamente como era falado no vídeo, e ela sabia... dizer cada letrinha, com 5 anos. Ah, né? 5 anos. Ela tinha 5 anos. 5 anos, olha isso. Eu faço parte de uma comunidade, né, de WhatsApp, de mães,
E tem crianças que falam 5 idiomas com 8 anos de idade. Olha só. isso. Então, E para nossa surpresa, quando nós fomos na consulta com a neuro, com ela, para o acompanhamento anual, e citamos isso do alfabeto, que ela estava muito vidrada, ela já estava não só citando eles aleatórios, mas ela já conseguia escrever, ela estava escrevendo o alfabeto russo. E são com letras diferentes da nossa. E lá na consulta, e a neuro dela é muito atenciosa, fantástica, a neuro percebeu que ela já estava falando russo também. Porque em algumas falas dela sozinha, porque na coisa de brincar sozinha e falar sozinha, a gente não estava percebendo, mas ela já estava falando russo. E a gente, no primeiro momento, achou legal, né? Caramba, legal, nossa filha está aprendendo russo. E a neuro falou, ó, tirem isso, corta, porque vai que ela desenvolva muito isso daí, adote esse idioma como principal Já dela, e o que vai ser de era vocês? uma área de interesse dela, né? Então, Exatamente. E estava na raia de muito interesse dela. Aprendam realmente, o russo. isso. Alô, escolas de russo. Já imaginou o mandarim, velho? Entre em contato aqui com o Marcelo e com a Michele. Aprendam russo. Pois é. E ela estava muito fixada. São os hiperfocos. O autista, ele tem o hiperfoco. E na Milena, eu não sei, né, se é de todo autista, mas os hiperfocos da Milena, eles mudam. Eles são sazonais. Ah, sim. Os hiperfocos dela são de tempo em tempo. Atualmente são os patos, né? Patos. Atualmente o hiperfoco dela é pato. Vídeos de pato. Nós fomos até no cinema essa semana assistir o filme Patos. Filmaço. O foco dela atualmente é pato. Mas já foi passarinhos. Sim. Já foi o pocoyo. Coruja. Entende? Cara, que interessante, Interessantíssimo. Então, eu sei que você já tá doido para perguntar, Não, mas eu tô fazendo a lista aqui. Toda vez que eu pego o telefone é para anotar uma pergunta, entendeu? Mas aí Legal. eu não posso deixar de pegar esse gancho, porque para eu fazer essa pergunta eu dependia da resposta de vocês. E como é que vocês estão, assim, não sei se vocês já estão pensando nisso. Eu não sei, eu sou professor, mas realmente eu não tenho a informação. Vocês já estão pensando na educação lá na frente, ensino médio, uma coisa já mais direcionada para potencializar isso, uma característica, pelo jeito. O que vocês estão me falando é a segunda pergunta. Realmente, ela vai se destacar como outros autistas em alguma área. Vocês já pararam para pensar nisso, já estão estudando formas de potencializar isso nela, faculdade, ensino médio, sei lá, seja como for, que eu nem sei, porque se você me perguntar hoje, Eduardo, você enquanto professor, como é que você faz para um autista? Aí eu vou te responder, eu me formei em 99, não tive nenhuma preparação para o autista, nenhuma. A gente dá aula no ensino médio, eu dou aula no estado, e às vezes aparecem alunos com algumas dificuldades. E a gente fica meio que vendido, porque a gente não parou, eu não sei se... Não existe, né, o preparo. Não. Pelo menos na minha época não tinha, não sei como é que está sendo agora os cursos de licenciatura, não sei, né? Mas então, assim, vocês já pararam para pensar nisso, como é que vai ser, de que forma vocês vão potencializar isso na filha de vocês, como é que é? Pode ser não. Se pensamos, não falamos. Eu não pensei. Entendi. O que eu penso? Eu tenho um foco muito claro com a Milena. Eu acho que a gente quer que a Milena seja feliz. A gente quer que a Milena seja saudável e seja feliz. Então, a gente não projeta sobre ela coisas muito miraculosas. A gente quer que ela se desenvolva. Eu acho que o nosso foco no momento ainda é a parte social. Porque é a parte que mais ela tem a impede. Sim. Entendeu? O muro a ser transpassado. Eu acho que talvez quando esse muro for vencido, e vai ser vencido, ou encontrado de uma forma que ela consiga conviver bem, a gente vai pensar numa próxima fase. Ela tem uma aptidão musical muito grande. Quem é músico, quem entende música, nós não tocamos nada, não cantamos nada, enfim, nós não somos essas pessoas. Mas quem é músico e ouve a Milena cantar, percebe essa inteligência musical nela. E outra, ela gosta. Então a gente até pensa, ela já está fazendo aula de teclado. Mas aí que tá, ela está fazendo aula de teclado, porém a parte social atrapalha até nisso. Porque ela vai para aula de teclado e quer fazer as coisas do jeito que ela quer, ela tem dificuldade de ter aquele comportamento de aluno, de aprender. Ela quer brincar com o teclado do jeito dela e tudo mais. Então, assim,
o nosso foco hoje, a gente fica fatiando e passando. O que a gente projeta a longo prazo é a felicidade dela. Aham. Ela ser uma pessoa plena, Sim. segura e feliz. Uhum. Agora, sobre essas questões aí mais específicas de educação, a gente ainda não... Ainda não. É Não porque delibera realmente eu não sei sobre se isso, não. existe aqui no Uhum. Rio Uhum. ou no Brasil uma escola, né, Aham. especializada no assunto exatamente por isso. Sim. Porque a escola Sim, sim. típica, se é que eu Sim, não sei, sim. né? A escola Sim. típica, chegou o aluninho lá, ó, esse é o dó, ré, Aham, aham. dela não funciona. Sim. Faz o Não. dó, ré, mi, dá a Aham. brincadeira dela. Então, Faz o dólar, toca Mozart. aí o professor fica assim, olha, Que já que eu tá vou no outro fazer? nível, eu sou básico aqui, pode Eu trazer. queria o Léo de Freitas, eu queria falar, pode passar lá pra mim. Pra mim, né? Com certeza. Então, o nosso pensamento é esse ainda, é realmente bem no beabá ainda, da parte da socialização, ela, sem projetar muita coisa. Entendi. E na parte da educação, já que a gente está falando disso, pegando um gancho que o Dudu falou, né? Eu quero saber de vocês acerca do preparo, como é que vocês sentem as escolas em relação a isso. Mas eu queria saber como foi o momento, assim, bom, a Milena tem que ir para a escola, né? E aí sabe o dia que foi lá e deixou ela e falou, dá tchau pra mamãe, né? Dá tchau pro papai. Eu queria saber como é que foi esse dia, sabe assim? Pra gente foi bem natural porque ela foi comigo, né? Então, eu tive esse privilégio, né? Tanto com o Marcelo quanto com a Milena. Assim que eu voltei da licença maternidade, elas ficaram comigo na escola. Então, assim, essa primeira fase, a primeira ruptura, a gente não viveu, Aham. né? E quando a gente já estava, né, com uma conversa mais avançada em relação a essa questão das características que a gente já estava observando, foi quando houve, né, essa mudança de escola. E Sim. eu até, por um lado, pensei assim, não, vai ser bom ter um olhar de uma terceira pessoa que não nos conhece, né, não era uma colega de Aham. trabalho, para poder nos ajudar também nesse diagnóstico, né? Mas aí logo teve a pandemia e aí não teve tempo para que houvesse essa observação. Porque esse momento foi o momento ainda antes do laudo. Isso. Uhum. Então, era a fase que a Michelle tinha as desconfianças dela, eu estava tranquilo ainda, Negacionista, resistente, brincadeira, mentira. resistente àquela ideia, Resistente. e resistente a entender daquela forma, Aham. e aí ela foi para a escola. E a gente, tem uma coisa que a gente faz, tipo assim, a gente não falou nada. A gente quis realmente ter a devolutiva do profissional, do professor, no caso, da Aham. professora. Me lembra, da professora Vivian. É. E foi tão curto, porque logo entrou a pandemia, que não teve nada. Porque as aulas começaram mais ou menos em fevereiro e tudo parou em março. Então não deu tempo dela nem reportar para nós. E aí acabou sendo a gente mesmo. Mas eu acho que você falou uma coisa muito interessante, talvez seja isso. A hora do tchauzinho, para nós é boa. Porque quando ela não dá o tchauzinho. A Milena é assim, ela pega e vai, ela vai andando. Quando nós observamos ela simplesmente indo, andando, a gente fica feliz. Porque a Milena ela é muito expressiva, ela é muito natural. Quando ela não gosta, quando ela não quer, ela se manifesta logo. Então, quando a gente observa ela indo, pra gente é bom. Não existe o sentimento de, caramba, pô, e agora o que vai ser de mim? Ela Tipo, nem Se ela deu não tchau. quisesse, ela já nem ia. É. Já estaria ali Exatamente. gritando, Nós né? tivemos uma experiência no ano passado. Ela foi acompanhada por um professor muito, muito bacana, muito, muito bom, muito habilidoso, muito capacitado, um cara criativo, um cara diferenciado, um cara de outro patamar, coisa de Deus para nós, que acompanhou a Milena no ano letivo. No finalzinho, em setembro, mais ou menos, por aí, a direção da escola fez uma alteração de horários lá, por conta de normas da prefeitura. Horário de planejamento, do professor. então, E é bom que Michelle sabe como é que isso funciona, porque ela também está no meio. E aí esse professor não acompanhava mais a Milena na entrada. Ele entrava na sala de aula, ela entrava às 7h30, ele entrava na sala de aula coisa de 10h30, alguma coisa assim. E a Milena começou a se tornar super resistente à entrada com a nova professora, porque era alguém que ela não tinha vínculo. E nós, num primeiro momento, quisemos forçar.
porque mudanças faz parte da vida. Então, Sim, sim. vamos forçar, vai lá. Ela ia esperneando, ia gritando, ia... E isso incomoda. Nesse momento você percebeu que aquilo estava incomodando. Exatamente. E aí você tenta, né, forçar para ver se ela vai se adaptar. Só que chegou um momento em que ficou realmente insuportável. Porque essa resistência só foi aumentando. Ah, foi aumentando. Foi aumentando. Ela não foi se Aumentando. acostumando. Não, Então. foi aumentando, Olha foi isso. aumentando. E aí foi um momento em que, com muito cuidado, a gente conversou com a direção, eu conversei com a direção, conversei com o professor, tipo, pô, me ajuda, porque não tá dando. Nem que seja para, eu até botei essa alternativa, se for para antecipar as férias dela, antecipa. Mas do jeito que tá, realmente tá insuportável. Porque era coisa de eu sair da escola e continuar ouvindo os gritos dela lá dentro. Pô, hein? Isso dói muito. Aí Dói quebra. demais, dói demais. Aí, tu é como é que você vai para casa ouvindo tua filha gritar na escola? É. E eles muito relataram difícil. se durava, perdurava muito. Ela tinha uma mediadora. Ah, Muito tá. capacitada também, muito gente boa, que graças a Deus recebemos a notícia que a mediadora dela vai acompanhar ela esse ano também. Olha aí. No Vai mudar de fundamental. escola, mas a mediadora vai continuar com ela. E essa mediadora relatava pra gente. Não era nada que nos deixasse assim, nem um centímetro, nem nada desconfiados com alguma coisa de errada que estaria acontecendo com a escola. Sim, sim. Era meramente resistência à mudança dela. Aham. Ela não estava se adaptando com aquela professora. Daí nós temos tentado forçar tanto a barra, mas realmente a gente via que a resistência dela só estava aumentando. Uhum. E aí foi o momento que pedimos para alguma coisa. E aí a diretora, graças a Deus, teve Aí sensibilidade Prontamente nos atendeu. e mexeu com o horário do professor de novo. Botou o professor para recebê-la. E assim, foi na hora. No dia que o professor voltou pro horário de entrada com ela, Acabou. tipo, voltou tudo pro lugar. Ela Olha, foi. Ela falou, ah tá, ajustaram, né? Exatamente. Ela tem esse aspecto. Quando acerta a coisa com ela, ela vai. E assim, não é uma realidade de todos, né? Mas assim, durante esse tempo que ela esteve nessa escola, nós fomos muito abençoados mesmo. Por todos os Completamente. profissionais, da direção Aos serventes. aos serventes, ao pessoal da limpeza. Que Impressionante. Todos, assim, acolheram a Milena. Eles falavam, né, que a Milena não é da turma X, a Milena é do Da todo. escola. Sim, legal. Exatamente. Isso foi Nós muito éramos bom. abordados por pais, por professores, porque como pai a gente conhece a diretora, conhece o professor do seu filho e só. É. Mas eu, então, que levava a Milena, muitas das vezes eu era abordado por professores. Tipo, oi, Milena, passando a mãozinha. Oi, Milena. Eu dizia, gente, essa menina é conhecida. É, Tipo, ela rodava salas, ela, enfim. E vem de encontro a uma pergunta que eu ia fazer para vocês, assim, o papel de cada profissional, né, médico, professor, de todos, né? É Qual a fundamental. importância, né, do papel de cada um deles, assim, na construção, né, do conhecimento No dela, da desenvolvimento adaptação, dela, né? desenvolvimento. É. Pelo que vocês estão falando, né, fundamental. Ainda bem que estão Exatamente. num lugar, Não né, que só no realmente- desenvolvimento dela direto, mas também na nossa para nos orientar. Porque a gente às vezes se orienta com o que as pessoas falam Uhum. das reações. É uma parceria. Uhum. As próprias terapias, às vezes a gente leva nossas demandas para terapia. Tipo, ó, tá acontecendo isso, a gente não tá sabendo como lidar. Uhum. E aí A eles... gente recebe orientação. A gente recebe orientação. E às vezes com a escola também, com esses professores, todos esses professores que nós já tivemos, tipo, olha, ela está apresentando isso, 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 isso. Aí às vezes a gente faz a ponte. Às vezes a gente leva para a escola coisas que o terapeuta falou, e às vezes a gente leva para o terapeuta coisa que a escola falou. Então, assim, a gente se coloca como uma grande equipe de suporte Exatamente. para Essa acompanhar. Essa seria a minha próxima pergunta, né? Como é Sim. que é a rede de apoio de vocês? Né? Fantástico. Porque, né? Sim. Vocês não estão sozinhos, isso é Não. fato, né? Mas como que isso funciona? Porque, como você disse, todo dia é um aprendizado novo, mas a gente não nasce preparado, né? Nós, pais, a gente não nasce preparado. Não ensinaram pra gente assim, olha, sua filha pode ser autista, então... Não, sério, disseram isso pra vocês? Faz um Não. curso aqui. É, Ah. não disseram isso pra vocês, né? Então é um aprendizado novo. É como você disse, precisa, às vezes, né, a professora traz uma informação, a diretora traz uma orientação. E como é que é esse somatório de coisas, assim, como é que é para organizar todas essas ideias, o que, que a gente põe em prática, o que, que não põe em prática, entendeu? Eu fico ainda com a frase da doutora Cris, a neuro dela. A neuro dela, acho que na consulta que ela fechou o laudo, ela falou uma coisa que para mim é muito forte. Ela falou assim, ó, soltem a Milena no mundo. Então a gente tenta explorar
todas as experiências para a Milena, para que a gente veja o máximo possível de possibilidades dentro do que acontece e tentar trabalhar com aquilo. Para que não haja novo... Porque vai chegar um momento em que ela vai ganhar o mundo, ela vai sair sozinha, ela vai viver sozinha. E aí vai estar num ambiente que nós não temos como controlar. Então, já que nós estamos vivendo um momento da idade dela que permite que nós controlemos esses ambientes, a gente tenta expor ela a tudo. Então, tipo, deixa acontecer. Deixa acontecer. E a gente fica ali observando e fazendo a ponte com as pessoas da nossa rede. E aí a gente tem aí as terapeutas, nós temos a escola e nós temos as nossas mães. A nossa família, que também é uma rede. Também. E a igreja, é verdade. Igreja E a também, igreja, né? que A também igreja, né? se inclina e se põe a nos amparar e amparar ela também, dentro da maneira que ela é. Ué, a Milena, e o engraçado, isso é muito bom, isso é bom demais, essa rede. O fato até dos pais anunciarem que a criança é autista, isso é bom. Eu acredito que tem alguns pais que tenham dificuldade de falar. Gente, quanto melhor a sociedade entender que o seu filho é autista, mais rápido e mais fácil ele vai ser absorvido naquele meio. A Milena tem comportamentos na igreja, na escola, em outros lugares, que não são comportamentos típicos de crianças, mas ela tem algum nível de tolerância maior. A Milena um dia pegou no microfone da igreja e começou a cantar... qual é o hino mesmo? Um pendão real. Um pendão real. A Milena pegou o microfone e começou a cantar um pendão real. E os músicos que estavam lá ensaiando para começar o culto levaram um pendão real com ela. E ela, quando se tocou que os músicos estavam cantando um pendão real, ela se acendeu cantando um pendão real. E, cara, que fantástico. Se talvez fosse uma criança típica, o comportamento talvez seria outro. Mas não. Essa rede, ela funciona e funciona de maneira muito boa para nós. E, claro, a gente contém os excessos, né? Porque Claro. se deixar... Parece até... quando ele fecha a fala dele, ele fecha, parece com uma pergunta que eu tava para fazer para ele. Eu também sinto Cara, isso. pô, a também gente, sinto ó, isso. eu não conhecia eles, tá, pessoal? Não conhecia. Eu tive o prazer Ele fala um negócio, rapaz, vou anotar mais um trem aqui. Ele respondendo isso, parece que ele respondeu uma pergunta que eu anotei agora. Eu falei, cara, ele sabia essa pergunta. Pô, ele viu, né? Mas eu não vou deixar, não, porque essa pergunta eu quero fazer. Eu ia falar uma, né? Mas você já falou uma coisa legal, assim. Se você pudesse elencar, pode falar uma, duas, três, fica à vontade. Mas eu pedi uma. Você falou uma coisa muito bacana aí, né? Do negócio da música. Mas assim, vocês devem passar por momentos muito difíceis, acredito eu. Sim. E por momentos maravilhosos. Sim. Né? Se vocês pudessem elencar assim, duas, três situações que, assim, te emocionaram. Pode ser individualmente, ou você com a sua filha, em dado momento, você viu e, caramba, nossa, olha só, demos um salto. Ou então, nossa, bacana esse negócio da música, né? Eu acho que é legal. Se quiser colocar isso, tá valendo. Por isso que eu tô falando. A pergunta que eu ia fazer, ele já pode ter respondido aí. Mas se vocês puxassem assim, existem outros momentos que vocês olharam assim e falam, gente, que isso, né? Aquele negócio que te emociona, né? Alguma coisa que ela tenha feito. Isso eu tenho certeza que sim. Começar a cantar e os músicos virem. Sim. Mas será que vocês teriam algum... Né? Alguma coisa desse tipo? Fala, claro. Sem chorar. Tá? Não, vou chorar não. Tô brincando, pode É interessante, né, que a Milena, assim, ela sempre teve um prejuízo muito grande na comunicação verbal. Ela canta muito, ela fala muito, mas ela reproduz muito o que ela ouve nos desenhos, aleatoriamente, né? As ecolalias. As ecolalias. À medida que ela foi crescendo, ela foi dando função àquelas frases prontas. Por exemplo, quando ela caía, ela chegava, Joãozinho, você se machucou? Porque era de um desenho que ela assistia. Então, mas assim, você já via que aquela frase estava sendo aplicada no contexto adequado. Antes não, né? era qualquer coisa, o sorvete, Joãozinho, tinha uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Sim. Entendi. Exatamente. E assim, quando eu colocava a Milena para dormir, eu conversava muito com ela. E assim, era um silêncio profundo, né? Porque ela não respondia nada. Milena, como foi seu dia?
Foi legal na escola? Você comeu isso? Monólogo. E assim, era um monólogo, exatamente. Mas eu insistia, né? Sim, e agora, assim, ela, do meio do ano para cá, né, filho? Ela desenvolveu a fala de uma tal forma. E era engraçado porque, assim, eu cheguei até a sonhar. Teve um dia que eu até comentei com você, né? Que eu sonhei que eu estava dialogando com a Milena. E eu falei, gente, vai chegar esse dia. Tem que chegar esse dia. Não chora não, Fábio. E aí foi muito legal porque, assim... essa semana mesmo, né? Tipo, eu chamei a Milena, eu tava num outro ambiente da casa, eu chamei a Milena e ela interagiu comigo. Ela, o quê? Aí eu falei, você fez isso? Não, tá tudo bem. Aí eu falei, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí ela voltou, eu falei, gente, tá acontecendo. Assim, é pouca coisa, assim, mas pra gente, né? Sim, que sim. eu falei, Senhor, obrigada, assim, tá acontecendo. Tá devagarzinho, mas tá acontecendo. A gente tá vendo ela se desenvolver. Então, assim, isso foi pra mim bastante emocionante, assim. São coisas que acendem, assim, os nossos olhos. Eu vou citar 2 momentos, e isso é muito engraçado, isso é muito bom dividir com as pessoas. Nós estávamos uma vez num lugar, a Arca do Noah, que é tipo um jardim zoológico que nós temos ali na região de Guaratiba, exatamente. E Milena gosta muito de animais, de bichos, né? Como toda criança, a irmã também se amarra nos bichos. E a gente lá naquela coisa, às vezes a gente se divide. Nossos passeios em famílias, eles são muito engraçados, porque a gente não gosta de deixar a Marcele de lado. E a Milena, às vezes, exige uma atenção maior. Porque a Milena, às vezes, do nada sai correndo para um lugar. Então, eu sou o cara que geralmente fico com a Milena. E a Michele dá mais atenção para as demandas da Marcele, a questão de observar, querer tirar uma foto e tal. Então, nesse dia, nós, graças a Deus, estávamos os dois na mesma hora, estávamos juntos, no mesmo ambiente. Porque às vezes a gente está em shopping, um está num ambiente, outro está em outro. Às vezes a gente se liga para falar a hora que vai comer. Tipo, pô, tá na hora de comer, vamos comer agora. Por incrível que pareça. Acontece isso. Isso acontece. Porque a gente não gosta de segurar a Milena. A Milena do nada no shopping quer correr. O que eu faço? Eu vou correndo atrás dela. Ou para em algum lugar. Ou para em algum lugar. Às vezes, exatamente. Tem isso. Às vezes ela para, cara, então ela e Michele, a Michele e a Marcele continuam o passeio e eu fico ali ancorado. Então, enfim. E aí nesse dia, lá na Arca do Noah, nós estávamos no mesmo ambiente. Ela viu um menino do nada, um menino totalmente aleatório. Ela pegou o rosto dele, né? A mão. Ela pegou a mão do garoto e olhou pra ele assim. Cara, aquilo foi magia pra gente. E os pais do menino não entenderam nada. A gente quase segurou os pais, tipo, ninguém bota a mão. Calma. Assim, ela do nada, realmente, aleatória. Ela pegou o garoto, assim, a mão do garoto e olhou pros olhos do garoto. A gente ficou assim, caraca, que mágico, que fantástico. E os pais do menino... A interação, né? Exatamente, a interação. É o que vocês falaram. Porque a interação entre crianças é mais difícil. Totalmente. Como a Michele falou, ela é mais de ignorar, né? Exatamente. E ela teve a iniciativa com esse menino. Então nós ficamos assim, encantados. Foi um momento assim, momento Mastercard. Que legal. Outro momento que... Momento que Mastercard? Mastercard, Tudo tem preço, porque não tem preço, né? Mastercard. Tá. Momentos que não tem preço. Um outro momento que tem até se repetido mais, que eu vejo, mas a primeira vez que eu vi também, eu fiquei encantado. Nós moramos num condomínio e tem muitas meninas na nossa rua. E a Marcele, é comum, e de praxe a Marcele brincar com aquelas meninas. Elas brincam de correr, elas brincam de brinquedinho, de casinha, brincam de tudo. E Milena não é muito de sair para brincar. A Milena é de ficar em casa. A gente até, às vezes, incentiva ela a sair, mas ela não é muito de sair. Ela gosta de ficar em casa, vendo um desenho dela, fazendo um desenho, enfim, fazendo alguma coisa em casa. Mas nesse dia ela estava do lado de fora. E quando ela vai lá para fora, ela vai, mas não interage. Ela gosta até de explorar os brinquedos que as meninas estão brincando, mas não exatamente fazer parte daquele grupo. E um dia a Milena as meninas estavam combinando lá, acho que um pique-pega. Do nada, aquela revoada de 5, 6 meninas saíram correndo para a quadra. E a Milena levantou e correu também. Cara, eu olhei aquilo e falei, caraca! Só da Milena querer ir junto, ela não entendeu a dinâmica da brincadeira, mas ela foi. E aí depois as meninas voltaram. E ela voltou. E eu chamei a Michele e falei, filha, vem cá ver isso. Tipo assim, ela estava ali querendo pertencer àquele grupo. Porque antes acontecia isso e ela ali... ignorava completamente. Agora você Mas vê, o fato dela fazer isso também foram momentos assim de... Que legal. Assim, como deve ser desafiador para vocês, né? Porque a gente olha assim,
numa situação típica, Uhum, uhum. uma coisa, né, assim, Aham. se você falar assim, não, pô, minha filha saiu correndo atrás das outras, você vai falar assim, e, Olivia, Sim. vai Né? passar duas crianças correndo, que ela sai voada. É. então Uhum. assim, coisas Sim, sutis, Sutis. muito sutis. né, que transformam a vida de vocês. Transforma o nosso dia. É, É, a gente sensacional. fica... Quando ela desfraudou, Milena demorou a desfraudar. Milena na escola com 4 aninhos já? Quase 4. Quase 4, ela era a única criança aí de fralda. E essas coisas, nós não temos de modo nenhum nenhuma resistência a ela. E nem exatamente diretamente a comparação. Mas incomoda. Você vê que, poxa, tua filha tá nessa. Tipo, pô, tá todo mundo sem fralda e minha filha tá de fralda. Você tem que mandar ainda fralda na bolsa da tua filha e tal. E pá. E as coisas na Milena também acontecem. As chaves viram muito meio que da hora para outra. Uhum. Crianças típicas desfraldam devagar. Uhum. A Milena parece que desfraldou de um dia para o outro. É. Tem muito isso. Do nada, engrena. Ela não vai pegando no tranco devagarzinho, não. Do Uhum. nada, pega. E quando ela desfraudou... Porque o que acontece quando a gente percebe alguma coisa atrasada na Milena? O medo daquilo nunca acontecer. Entende? Uhum. Duas orações que nós fazemos muito. Que ela realmente seja feliz e que nesse traço de desenvolvimento nós não vejamos nenhum declínio. Que ela seja sempre Contínua. suave, mas contínua. Sempre progressivo. Exatamente. Você Sim. não quer que seja tão rápido. Não há necessidade. Não precisa. Não. Desde que ela não desça Não e volte. Aham. Tá entendendo? Nós temos... porque existem autistas que regridem. Regridem. Nós Ah, temos tá. muita preocupação sobre isso. E até hoje, até Não aqui, teve. Deus tem nos abençoado e a gente nunca viu nenhuma regressão. Mas quando a gente vê esses traços pequenos, esses lampejos de desenvolvimento, isso para nós é o Uma céu. baita de uma vitória, É. né? Muito grande. É um desfraude, é comer uma comida que eu não comia, porque a Milena também tem seletividade alimentar. Eu ia perguntar também, com relação a alimento. Sim. Tem também, o Ela tem autista tem resistência. para algumas coisas. Sim. A Alguns... Milena foi resistente a caroço de feijão por muito tempo. Era só caldo de feijão. Uhum. Porque no início, né, quando a gente começa a inserir o alimento sólido, a criança fica só Sim. no caldo de feijão. Só que ela ficou no caldo de feijão, assim, ela não podia ver um caroço de feijão. E você via que era uma resistência neurológica. Era psicológica. Ela via aquele caroço de feijão ali e pronto, desandou, acabou, Ela perdeu o não- apetite, acabou a comida. E vocês sabiam que era o caroço, porque na hora de dar o feijão é que ela recusava. Ela recusava o caroço. O caroço. Apontava, dizia. Apontava, exatamente. Esse não. Ela não aceitava. Ela não aceitava, tinha que peneirar. Uhum. Mas é aquilo, a gente também nunca desistiu de forçar a evolução. Então, de vez em quando, nós oferecíamos. Mesmo com o risco Dela- do não. Dela dizer Então, que não, assim, né? a gente fica fatiando e passando. Por exemplo, a Milena é dos sucos escuros. Ela Olha não só que aceita um coisas. suco de laranja. Ela gosta de bebidas escuras, Escuras. suco escuro. Tirando água, tudo tem que ser escuro. Uhum. Só que de vez em quando a gente larga lá uma laranjada no copo dela Uma depois do almoço e limonada. deixa lá uma limonada e deixa lá e vê o que acontece. Até hoje não tomou. Até hoje Mas, não foi. mas tá entendendo? A gente não se conforma. A gente, tipo, não, vamos lá, vamos testar. Só uma vamos curiosidade, com água também é assim? vendo. Pelo Não, fa- tirando a água ela toma. Porque não tem o sabor, né? É, Ah, Tem entendi. a água ela refrigerante toma. também. E né? refrigerante também. Refrigerante pode ser a cor que for. Refrigerante pode ser Refrigerante qualquer um, não precisa ser Coca-Cola, não, né? Mas Sprite desce Exatamente, Vai que desce vai, redondo. Fanta laranja. H2O, vai que vai. Mais suco porque ela tem resistência a frutas. Sim. Né? Ah, tá. Ela não, quando ela era bebê, ela até experimentou, provou, né, as frutinhas, mas depois de um tempo ela rejeita, ela não toca na fruta. Caramba. A gente fica forçando, porque a gente gosta. Eu tô lá fazendo uma laranjada na cozinha. Eu pego a laranja, ofereço ela e digo, mostra lá pra sua mãe. É difícil ela pegar e levar. Mas quando ela pega e leva, a gente já, Já tem botou a mão na laranja. Um passo. E por aí vai. Estratégias, né? É. Vai criando as estratégias. Não, e é legal vocês comentarem, trazerem isso, a trazer luz para isso, que inspira outros pais, né? O pessoal assistindo. Sim. Que é a Inspira. missão do nosso programa. Inspira outros pais. Eu tenho uma pergunta, cara. Falou de rede de apoio, Marcelo falou que, graças a Deus, igreja, né, na escola. Mas eu queria saber como é que vocês sentem a sociedade como um todo.
né? Porque a Milena não vai só para a escola, para a igreja, né? Não. Tipo assim, A Milena está no mundo. por exemplo, se eu estiver aqui numa agência bancária, num supermercado, até mesmo num local de lazer, como, sei lá, um cinema, você tá entendendo? Como é que vocês sentem a preparação da sociedade como um todo, assim, para esse tipo de situação? A Milena, ela é um grau de suporte 2. Então, ela não é... Às vezes, ela passa desapercebida. Nós, nessa experiência do cinema essa semana, ela passou desapercebida. Ela teve lá alguns momentos de estresse, enjoada, querendo ir pro shopping, ao invés de ficar dentro da sala de cinema. Mas deu para contornar sem a necessidade de até dizer, né? Poxa, ela é autista e tudo mais. Ou de fazer alguma medida. Porque assim, a gente sentou no meio do povo. Em algum momento, eu nem te falei, eu até pensei, falei, cara, se o bicho pegar, eu vou lá pra frente. Porque ninguém senta lá na frente do cinema, lá na frente tava vazio. E eu pensei nessa alternativa, eu falei, se o bicho pegar aqui, eu vou lá pra frente com ela e lá a gente se embola. E solto, exatamente. E deixa ela fazer a bagunça dela lá. Não houve necessidade, mas geralmente a gente entra nos ambientes e fica pensando na rota de fuga, na alternativa. Tipo, se der ruim aqui, o que eu faço? Às vezes dá ruim, e a gente tem que fazer o que tal, mas às vezes não. Então, sobre a sociedade, às vezes a gente precisa falar. Olha, ele é autista e tal, mas eu acho que na maioria das vezes a gente não precisa falar, não. Na maioria das vezes ela fica de boa. E aí a gente acaba não percebendo exatamente como é a questão do preconceito, né? Porque eu tô falando isso porque eu vejo... Assim, não são muitas, né? Mas eu vejo algumas reportagens, algumas postagens nas redes sociais de empresas de companhia aérea que estão se adaptando. Por quê? Porque um voo é estressante para nós, né? Para nós adultos e considerado típico, vamos dizer assim, né? Para mim é impensável. O que? Um voo? Eu acho que eu nunca entrei num avião. Sim. E eu acho que eu nunca vou entrar. Então, tá Vai vendo? que é o dia do piloto. Minha mãe já falou isso, hoje vou para pregar. Então, mas você pega aí um voo, por exemplo, Rio-Brasília, você está falando de 1h40, né, dentro de uma aeronave, que é um ambiente pressurizado, controlado, não pode sair, não tem muito espaço para você andar para lá e para cá. A recomendação é que você fique sentado com o cinto afivelado. Sim. Você está entendendo? Sim. E manter a Milena, que gosta de correr. De movimento. Rapaz, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vou falar, uma vez eu vi a Milena dar uma canseira no Marcelo na igreja. Várias vezes. Que eu fiquei aleluiado lá atrás, rindo muito alto, sabe assim? De alguém me chamar, você para, não ri tão alto assim, não. Mas eu tava achando aquilo sensacional. As lesas. Era uma escola dominical, então a igreja estava mais ou menos vazia. Aí tu pôde Não, ele também. Porque ele colocou ela no chão assim. Ela é uma máquina de correr, ela, né? Ele colocou. Não, ela desce com a perna desligada, só liga quando encosta no. Ela não desce assim, não, para avisar que vai correr, entendeu? Ela desce. Ela é boba? Cara, mas quando ele botou lá no chão, ela saiu voada lá pra frente e ele saiu voado atrás dela. Ela passou lá na frente correndo, e ele passou correndo, ela veio pra cá pra trás. Eu falava pra Brenda, ele não pega ela não. Não pega. Um dia pegava, não pega mais não. Ajuda aí. Às vezes eu grito, já aconteceu isso. Segura. Porque a gente tem medo da porta. E às vezes ela pega a direção da porta, não é nem pra sair, mas a gente tem que estar na... sabe, né? Exatamente. Dá desespero. Segura. Mas eu achei esse dia foi o máximo. Socorro. Eu tô perguntando isso por isso, sabe? Algumas empresas aéreas estão se adaptando, colocando profissionais qualificados ali, para que se houver uma ocorrência, né, tem uma pessoa ali para dar o suporte, como você falou, para dar o suporte para os pais, né? Olha, levanta, vem para cá com ele, vê se aquele se acalma, senta ali a gente tem um espaço maior, a gente tem que às vezes a tela também acalma, a gente tem aqui um negócio aqui para ver um videozinho, tá entendendo? Sim. Então, por isso que eu perguntei, né, como é que tá aí a sociedade como um todo. Hoje em dia a gente consegue ver alguns segmentos, né, que estão mais preparados para isso. Assim, a gente não priva a Milena de nada, né? A gente vai a restaurante, a gente vai a circo, vai a shopping, cinema, enfim. E tem o cordãozinho da identificação, né? Que a gente até tem usado. Mas quando, por exemplo, a gente vai visitar uma decoração de Natal, que sempre tem um brinquedinho lá para a criança, né? Então, quando eles observam que ela é especial, tem todo um cuidado com ela, né? De não segurar ela numa fila, para não estressar ali o processo, né? Sim. Tem lugares, né? Acho que tem shoppings que já tem uma salinha, né? Quando a criança está
desregulada, vai lá e tal, se acalma um pouquinho. Tem as sessões de cinema específicas, né? Tem alguns pontos turísticos também que usam a sessão azul, né? Para poder... Fazem sessões exclusivas Eu não para... conheço. por Tinha sessão exemplo, azul. tem o aquário, né, no Rio. Aham. Tem os dias da sessão azul. Então, assim, a luz é diferente, eles colocam um ambiente mais entendi. preparado, né, para ser o mínimo Invasivo. incômodo para os autistas que tenham mais sensibilidade, né? Uhum. Uma sessão de cinema, geralmente o som é um pouquinho mais baixo, de repente a luz está com alguma questão assim, Contraste né? diferenciado. Exatamente. Então tem esses momentos, Esses assim, cuidados. esses cuidados, Eu ia perguntar, já que você falou, me aguçou. Eu não sei qual foi o desenho, não sei se foi Pokémon, Digimon, sei lá, um Mon desse aí, que parece que tinha uma quantidade de luzes assim, Isso. e que deixavam Gerou, algumas né? Sim, crianças, pessoas desconfortáveis. Sim. Está associado a isso? Eu não sei. Você tem essa informação? Porque assim, não é só a luz, é porque ela brilha demais e muda com muita velocidade. Com muita frequência, né? Ela chega a ser quase alucinógena. para as crianças. Algumas pessoas reclamavam, sair de lá com algumas alterações. Eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não sei se esse fenômeno se associa direto mais aos autistas. Acho que Isso eu não sei. Acho que é de maneira geral, acho que né? de maneira geral. E tem um lugar especial que ela gosta mais de ir? Tem algum lugar entre cinema, circo, igreja? Assim, tem um lugar assim que ela... Vamos pra tal... Ela é Ou é muito tudo? animada. Pra tudo. Eu acho que é tudo. É tudo. Do Ela cotidiano. gosta de comer. Comer. Ela gosta muito de comer. Rapaz, Vamos, É uma coisa que ela controla ama logo aquele ela. M mágico. os 2 arcos dourados, né? Ali é o... Né? Não, bom saber. Nirvana dela. Bom saber que eu já sei onde eu vou marcar a próxima resenha com É eles. fortíssimo. Aquilo ali é fortíssimo pra ela. Mas ela é muito animada. A Milena, ela é muito animada. E o que a gente costuma fazer sobre situações novas e até desconfortáveis? Você citou aí o avião. Por orientação até da neuro dela. Explicar o que vai acontecer antes. Aquilo que ela não sabe... Por exemplo, nós levamos ela à roda gigante. Lá do centro do Rio. Foi agora. Então, uma situação que a gente... totalmente nova para nós, até para nós gerar para uma criança de 6 anos autista. Então a gente explica, a gente prepara ela antes, a gente diz, nós estamos indo numa roda gigante, a Milena vai ficar lá no alto, e ela fica quietinha assim. E o engraçado, Analisando. no silêncio dela, a expressão dela é de nada. Você não sabe, olhando você não diz que ela está entendendo, mas ela está entendendo tudo. E aí quando chega lá, ela começa a falar o que a gente já falou. Vamos subir, Vamos chegamos subir, na roda exatamente. gigante. A gente mostra e tal. Sabe? É meio que uma pré-ambientalização para que tenha o mínimo de choque possível. Porque ela é muito sensível a choques, a novidades. O que ela não entende, ela Precisa de um pode tempo. se retrair daquela experiência. Mas, no geral, é tudo tranquilo. A gente explica, ela vai numa boa. E vai numa boa mesmo. E, e outra, ela tem esse lado também. Eu falei no início sobre as coisas que ela gosta e pede espontaneamente. Graças a Deus, as coisas que ela não gosta também, ela rejeita espontaneamente. Aí fica fácil, Se ela né? não gostar, é isso. Fica fácil. Facilita, né? Se ela não gostou daquela experiência, ela fala. No dia nós estávamos saindo, depois de ter ido à roda gigante. Ela até gostou da roda gigante, mas nós saímos para outro lugar. Né? Você quer ir na roda gigante de novo? Não. Pronto. Não. Ah. Aí quando a gente saiu do Aquarrio, nós fomos ao Aquarrio, saímos do Aquarrio, ela, vamos no Aquarrio? Vamos no Aquarrio? E durante alguns dias ela acordava dizendo, vamos ao Aquarrio? Que ela gostou, né? De Total fato, sinal gostou. de Maneiro. que ela gostou. Então, entender essa comunicação e interagir através dela torna as coisas mais fáceis. E eu, durante algum tempo, eu acompanhei alguns canais no YouTube de autistas, né? Sim. De pessoas, só que adultos, né? Sim. E que tinham consciência da sua própria condição. Então, o vídeo era mais ou menos assim: eu sou fulano de tal, eu sou autista e eu tenho dificuldade com direções. Por exemplo, se você disser para mim que eu tenho que sair daqui, pegar a segunda rua à direita e a primeira à esquerda, eu vou me perder. O cara dizia isso. A Milena, vocês acham que ela tem consciência de que ela é autista? Ou não? Para ela é... Acho que ainda não.
Ainda Acho que não, ainda né? Não. Já até pensei, engraçado, eu já pensei, não sei, acho que não falei com o Chico ainda não. Eu já pensei em falar com ela sobre essas coisas. Aham. Até para que ela, em uma situação, comece a também falar, a dizer. Uhum. Mas acho que ainda está precoce. É. Ainda não. Porque a Marcele já fala. Uhum. A Marcele é até engraçado, né? A Marcele fala entre os dentes. A Marcele gosta de falar baixo. Parece como se ela fosse entender e se sentir constrangida. É que ela é autista. Ela é autista. A Marcele tem Aham. essas iniciativas. Mas ela exatamente não. A gente ainda não começou a explicar para ela. Até porque a gente percebe nela, ela não tem estranheza com os típicos. Uhum. Nenhuma. Uhum. Ela se põe, em geral, nas situações como tendo a preeminência. Entendeu? Tipo assim, eu sou assim e quem não é... Eu faço desse jeito, quem não é que se dane. Por exemplo, quer ver uma experiência muito interessante e me faz questionar muita coisa? Eu levo a Milena na escola. Em geral sou eu que levo, porque é a mesma hora que a Michelle vai para a escola dela. Eu chego no pátio, os pais estão todos ali aguardando o horário das crianças entrarem. Na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, eu vejo pais sentados, com a criança sentada do lado, o pai com o smartphone e a criança ou com o outro smartphone ou de braço cruzado, de perna encolhida as pernas, olhando, esperando a hora de entrar. Uhum. A Milena já chega chegando. A Milena chega indo para os brinquedos, indo para os galhos, para as coisas que ela faz lá, sobe cadeira, desce de cadeira. Conta já do Exatamente. E eu observo algumas crianças olhando para ela com cara de, pô, eu queria estar fazendo isso. Então, assim, mas eu nunca a vi, tipo, tentando reproduzir aquilo que as crianças estão. Tipo, poxa, fulano tá mexendo com o celular, eu também quero mexer, eu quero ficar aqui sentadinho. Entendeu? Uhum. Então, eu a vejo muito... independente de como está o ambiente, de como está o comportamento das outras pessoas, eu vou me comportar assim. Ela respeita a sua própria personalidade. Exatamente, isso. Essa é a palavra. Ela respeita e segue o dela. Nós aqui, por questões, às vezes, de segurança, de restrição, que a gente controla ela algumas vezes, mas só quando precisa, porque quando não precisa, a gente só fica realmente... E a gente, às vezes, embarca junto, né? Na corrida, na dança. Nossa, já na se- corrida nem fala. Aliás, desde a Marcele a gente já Desde faz a isso, né, Marcele, cara? é. Eu já me vi andando com o carrinho dentro do Guanabara e a Marcele teve a fantástica ideia, porque ela via o Gari correndo e subindo no caminhão, e a Marcele já me chamou para brincar. Pai, vai andando com o carrinho e eu vou correndo do lado e vou subir que nem o lixeiro. Aí eu, vambora, minha filha. E eu... e ela vinha correndo e subia Maradona, aí descia. Aí subia de novo. Então, com a Milena a gente faz a mesma coisa. Tipo, vambora, vamos fazer. Como diz naquele filme A Esposa de Mentirinha, leva na boa. Leva na boa. Leva na boa. É desse jeitinho aí. É bom pra caramba. Tem mais perguntas? Eu tenho ainda. Pode fazer, pode fazer. Eu quero saber, você falou que não faz previsões assim a longo prazo, Não. né? Mas se vocês já pensaram no dia que a Milena, ela vai criar asas, né? Sim. Vocês já se preparam assim pro dia que vai dizer, dá um abraço aqui na mamãe, filha. E pronto, ela vai viver a vida Mas dela. vamos dar uma respirada funda. É, ali, o ó. Marcelo falou. Anda, não tem nem fala desse dia, não. Eu ainda não penso, não. Não. Eu não penso exatamente assim, aquele pensamento que você traz mesmo, mas eu profetizo. É. Eu profetizo o casamento, profetizo os netos dela, os netos que eu vou ter Aham. através dela. Aham. Eu profetizo o marido dela, tipo, Aham. um dia você vai ter neném, um dia você vai trabalhar e vai ensinar muita gente, você vai ajudar muita gente. Então, assim, eu espero e anseio esse dia, mas não exatamente ainda... Tá Fica preparado, né? pensando pensando nisso. Porque a Milena é um barato, cara. Se for falar... se for tirar a parte racional da coisa, a Milena é o tipo de filha que eu ia querer ter em casa pra vida toda. Sabe? Aliás, as duas. Acho Sim. que o sentimento se replica para as duas. É. Mas, por um exercício natural, eu declaro essas palavras esperando, ansiando pelo dia que elas vão acontecer. Mas não penso exatamente muito, não. É que a gente tá falando muito aqui da Milena,
Mas a Marcele também, né? Eu Vai tô criar tentando aqui asa. pensar aqui numa pergunta para Marcele, para Vai criar asa. A Marcele é atleta, cara. A É, Marcele. né? Corre pra caramba. Não é? A Marcele, ela é fantástica. Marcele é uma grande ajudadora no processo da Milena. É muito bom autista ter irmão. Muito bom. Autista precisa ter irmão. Eu vejo, entendo, eu não julgo não. Casais que o primeiro filho nasce autista e aí se tolhem, Não querem mais. ficam com medo. Uhum. E existe até um mapeamento, a neuro, na nossa primeira consulta, na nossa primeira não, acho que foi na do laudo. Quando ela laudou a Milena, ela nos orientou a fazer mapeamento genético, né? Mapeamento genético. Para ver o risco, a possibilidade do segundo ser Ah. autista. Só que já era uma decisão nossa, desde que a gente se conheceu, termos dois filhos e fechar a ponto final. fábrica. Então a gente não cogitava. Mas como é terapêutico mesmo, para a Milena ter a Marcele. E a Marcele, ela exerce esse papel de maneira surpreendente para nós. A forma como ela cuida da Milena e a forma como ela exemplifica para a Milena. A Marcele, a gente consegue ver o desenvolvimento da Milena também sendo projetado nas coisas que a Marcele faz. Uhum. Porque, como a gente está falando, a Milena ela é muito ela própria. Então, quando ela imita a Marcele, nós vemos características típicas de criança. Tipo, ó, que legal, ela está imitando a irmã. Uhum. Tipo assim, Exatamente. isso é normal. Uhum. Isso é típico. Aham. E a gente só vê isso porque tem a irmã em casa. Entendeu? Aham. Quando ela vê a irmã querendo fazer as coisas, ou quando ela briga com a irmã, que também são coisas super naturais, Isso que eu ia super falar. típicas. A Marcele cuida, mas também tem um tempo de... Ah, Milena, você Com pra lá, certeza. Sim, né? Com certeza. Não tem com a certeza. super proteção, não, porque é a irmã. né? Exatamente. E ver essa interação é muito bom. E gera o desenvolvimento. Então é fantástico ver ali a interação das duas. E às vezes ver o momento delas. Por exemplo, um desses momentos também que nos acendeu foi a primeira vez que a Milena chamou a Marcele para brincar. A Marcele vem brincar. Exatamente. É. Um dia, Milena soltou essa. Foi em casa? Eu não tô Não, lembrando. foi na minha escola. Foi lá na tua escola? É. Um dia a Michelle levou as duas. A Aham. Michelle tem esses momentos também, consegue levar as duas pro trabalho. E a Milena viu lá o parquinho, né? É. E a Marcele estava em outro ambiente e a Milena soltou. Marcele, vem brincar. Olha que coisa boa. Quantos anos foi isso? Isso foi ano passado. Foi ano passado, né? Então, até o ano passado, aquela característica que vocês me falaram do autista não querer muito o relacionamento com crianças, isso acontecia também com a Marcele? Ou, assim, ela não querer muito brincar com a Marcele? Sim. Sim. Também era Sim, assim, era sim. a preferência sempre de vocês Sim, dois. Sim. E aí, sim. ano Ou passado, sozinha. vocês passaram a perceber essa mudança. Na verdade, Ou foi um fato pouco isolado? antes desse Marcele vem brincar, ela já estava brincando com a Marcele. Mas o que nos chamou a atenção foi ela expressar isso. Entendi. Sim. Ela falar, A Marcele conquista vem das brincar. expressões que você estava falando, Exatamente. né? Entende? Ela Sim. falar aquilo foi muito bom. E até hoje, a Milena ainda tem os seus momentos mais sozinha, porque as brincadeiras das duas são diferentes, até por faixa etária. Aham. Certo. Então, existe essa diferença. Mas, hoje em dia, a Milena quer muito mais, se vê muito mais brincando em momentos com a Marcele do que sozinha. Isso tem crescido. É porque antes a Marcele vivia o silêncio da Milena, né? A Milena sempre teve uma rigidez muito grande, assim, se ela tá montando um quebra-cabeça, não encoste no quebra-cabeça. A Marcele. A Milena. A Milena. Isso. A Marcele vinha tentar participar junto com ela e ela não Deixa eu te ajudar. permitia. E né? eram gritos. Eram gritos. Ela Incrível. gritava, tipo assim, deixa aqui que eu vou fazer sozinha. Então, assim, a Marcele chamava ela para brincar e ela não queria. Ela ficava no silêncio dela, não havia essa interação. E aí, de um tempo para cá, né, O que tem passou a acontecido. mudar? A Marcele pedia, ainda pede, né? Mas há um tempo atrás ela pedia um irmão e dizia, olha aí a Milena aí. E ela dizia, mas ela é autista. A Marcele. Porque ela não brincava tanto com ela. Entendi. A Milena, no seu jeito, na sua caixinha do autismo, Aham. deixava a Marcele sozinha. Uhum. E a Marcele começou a pedir irmão. Olha aí. E quando nós mostrávamos, mostra a tua irmã aí. Mas ela não brinca mas ela comigo. não brinca, ela é Olha autista, isso, que né? interessante, né? E às vezes em momentos Dava uma íntimos, peninha, assim, né? dava. Eu tive um momento, em alguns momentos íntimos com a Marcele, que a gente promove isso também, a Marcele, orando, né, falou, pai, Deus ainda não curou a Milena. E aí eu conversei com ela, foi recente isso. Eu falei, minha filha,
será que Deus vai curar a Milena? Aí eu não querendo trazer questionamento sobre Deus, né? Mas eu falei assim, será que a gente ia gostar da Milena curada? Eu falei, tu imagina se um dia a Milena acordar normalzinha, se comportando normal, não tendo esses ataques de pelanca dela, a gente chama de ataque de pelanca, não tendo esses ataques, não tendo mais esse comportamento, não falando desse jeito, não repetindo as falas de desenho. Como é que você ficaria com a Milena? E assim, é um exercício que às vezes eu faço comigo, tá? Aham. Como é que você ficaria com a Milena? Como é que você olharia a Milena normalzinha, sentada no sofá, vendo um desenho, sem falar nada, tipo, comportada, quieta assim? Será que você ia gostar? Aí ela ficou assim, questionadora. E aí teve um momento na sala que a Milena fez um negócio, porque a Milena é engraçada, ela é muito engraçada, a Milena é muito gaiata. A Milena do nada começa a querer reproduzir o desenho, aí dança, aquela coisa totalmente de criança. Aí a Milena fez uma graça dessa daí, eu falei, imagina se a Milena parar de fazer isso, como é que tu vai ficar? Aí ela, eu acho que eu não vou gostar não, né? Eu falei, São questionamentos que às vezes eu me faço. Tipo, por quê? Muito forte, Ela né, Dudu? sem o autismo é outra criança. E nós somos apaixonados pela criança que ela é. Eu não sei se a palavra seria gostar ou não, só seria diferente. Sim. Seria atípica. Sim, seria típica, é verdade. Não, nós iríamos gostar dela, claro, nós iríamos continuar amando ela. Mas será que era isso mesmo que a gente queria? Foi o questionamento que eu trouxe para Marcele. Aham. Tipo, será? Porque eu acho que aí haveria meio que um luto inverso. E aquela? Meu Deus. Entende? Uhum. A gente às vezes se questiona sobre isso. Eu às vezes me questiono sobre isso. E trouxe esse questionamento para Marcele e a Marcele ficou assim. Desculpa perguntar, qual é a sua idade, Marcelo? 44. 44. Vocês são de gerações, para eu não cometer a gafe de perguntar a idade dela. Não, Menos assim, 3. Não vamos entrar. Se quiser, corta. 10 mil. Se quiser, depois corta. Não tenho problema com isso, não. Menos 3. Se você fosse comparar, você já exerce a atividade como professora já há algum tempo. Sim. Você conseguiria fazer assim uma comparação de como era a sociedade? Vamos colocar 20 anos, tá bom? Assim, há 20 anos você já era professora? Não. 15 anos? Eu tô Temos há 15 anos. 11 anos, tá. Então vamos pegar 11 anos. De 11 anos para cá, você já percebe uma evolução nessa capacidade da sociedade, né, aceitar, ter um lugar especial lá no shopping que você falou, né? Sim. Um lugar já. Você acha que de 11 anos para cá, a nossa sociedade brasileira está mais inclusa? As pessoas estão aceitando melhor a situação do autista ou não? Você acha que evoluiu, mas falta muito, ou nem evoluiu nada? Como é que você está vendo isso? Eu acho que quando eu ingressei, né, na área de educação, a gente não tinha essa quantidade enorme de crianças atípicas, né? Era um na escola inteira, 2, enfim. E hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente. Hoje são 2, 3 por turma, né? Então, assim... já está nessa proporção. Eu trabalho muito com berçário, maternal, né? De berçário para a escola. Mas, assim, você já observa no berçário algumas características de crianças que em algum tempo você vai... Não, aquela criança em algum tempo vai trazer um laudo para a escola, né? Então, eu acho que acaba sendo uma necessidade quase que imperativa, né, da sociedade de se ajustar a essa realidade. Antes, a gente não ouvia falar em autismo como hoje. Então, as mídias, né, se utilizam muito, são muito utilizadas para isso, para trazer esse esclarecimento e essa consciência para as pessoas. Mas acho que ainda é novo para todo mundo, né? Então, acho que é um caminho longo. Mas ainda. você diria que houve uma evolução, uma melhora? Sim. Que a conscientização tem sido, né, razoável, pelo menos aqui no Brasil, Rio de Janeiro, né? A gente não pode falar do Brasil todo, né, mas pelo menos aqui no... A gente consegue ver, sim, assim, essa preocupação, né, de promover ambientes, enfim... as pessoas estão mais abertas também a isso. Sim. Claro que, né, a gente estava até falando sobre questão de fila, é complicado porque nós temos o hábito de
querer usufruir das nossas regalias, né? Vamos dizer assim. Dos da- direitos, né? dos nossos direitos, né? exatamente. E às vezes é complicado porque, assim, falando de autismo, nós temos níveis severos e níveis leves, Leve né? e moderado, né? Então, acho que, assim, pela Milena estar, né, transitando entre leve e moderado, a gente tenta trazer ela mais para uma realidade típica, Aham. né? Sim. E deixar e usufruir desses direitos só quando realmente for necessário, Sim. né? Uhum. Porque imagina, você com um autista severo na fila, lá atrás, e você com uma leve ali na frente, usufruindo do mesmo direito que é dele. Mas ele tem mais dificuldades, mais necessidade necessidades, maior. né? Aham. Então, acho que também a gente que vive nessa realidade também tem que ter esse olhar, né, de sensibilidade com o outro. Uhum. Porque as minhas dificuldades não são as dificuldades do outro. Então, Uhum. a gente tem que equilibrar isso também, Entendi. entendeu? Bela resposta. De você eu não Desse sei, jeito. há 11 anos atrás, de repente, você não nem parava muito para prestar atenção Não nisso, mesmo. né? O que eu observo, eu pensei nisso na sua pergunta, é o desconhecimento de anos atrás. O que gerava esse desconhecimento? Por exemplo, a Milena ela não é muito estereotipada como autista, Tá. mas ela faz umas expressões de rosto, uns olhares. Ela tem uns olhares, umas coisas assim que você observa uma estranheza, um aspecto realmente atípico. E eu, às vezes, vejo alguns olhares dela e eu lembro de um colega meu que eu tinha na escola, que aquele cara não era laudado, ninguém falava, mas eu penso, aquele cara era autista. E nós éramos muito cruéis. Nós brincávamos muito com ele. Botávamos pilhas, usávamos nele. Ele tinha um hábito de... Tudo que ele fazia com a mochila dele nas costas. Ele jogava bola com a mochila nas Você costas. no ensino médio. Não, no ensino... Fundamental. Fundamental, Então fundamental. pode colocar aí uns 30 anos atrás, 35 isso. Pode, 35 anos atrás, pode se dizer isso aí mesmo. 35, 32, por aí. E o cara jogava bola com mochila nas costas. E isso era motivo da gente brincar, da gente rir dele. Muitas vezes pelas costas dele e tudo mais. E às vezes, hoje em dia, com essa explosão de casos e com a possibilidade maior de laudos e tudo mais, eu penso que cada vez menos Isso vai acontecer. Exatamente. Porque passou a ter o processo do conhecimento, Exatamente. da educação, da Exatamente. conscientização. Né? Exatamente. Então, assim, esse é um processo muito importante, Sim, né? Até mesmo para o futuro da Milena. sim. Né? Essa conscientização para que as pessoas entendam. É claro que nem todos, aquilo que a gente estava conversando, tem Isso. pessoas que não estão nem aí. Não vão. Tá entrando na minha frente, nem precisava, não é? Aquilo. Mas com certeza uma sociedade um pouco mais esclarecida e mais bem educada vai trazer benefícios, né, no futuro para, Sim, como você está me relatando agora. Eu queria essa chave sim. do que era o que você observava 30 e poucos anos Sim. atrás. Sim. Porque você não é porque você era malvado, Sim. é porque você não tinha o conhecimento, não era esclarecido para você. E hoje você observa numa sociedade um pouco mais esclarecida, mais educada, vamos dizer assim, que não se repetem esses comportamentos, né? Sim, então, assim, sim. como é fundamental a educação, né, para esse crescimento e para uma melhoria da... Uma da das gente. coisas que nós, quando a Milena foi laudada, nós perguntamos para a neuro, era... Porque assim, foi falado das terapias que ela precisava e para nós aquilo pareceu desafiador. Aquilo sim pareceu desafiador, pelo ponto de vista financeiro e pelo ponto de vista de logística. Os dois trabalhando, mais uma filha. E tendo que se inclinar para aqueles cuidados com a Milena. Então nós perguntamos sobre o que pode acontecer se ela não fazer essas terapias. E aí ela falou. E engraçado, não só ela falou, mas nós vimos alguns vídeos também sobre isso. Gente, casos de pessoas violentas, casos de pessoas Compulsivas. com compulsões, inclusive na área sexual. E aí a gente começou a ver quanto disso não está na sociedade sem o tratamento e porque não simplesmente faz o não tratamento. houve. Exatamente. Compulsões com drogas, com Exatamente, bebida. Exatamente. E aí o nosso olhar mudou até por esse aspecto. Porque eu posso estar errado, se eu estiver errado pode me corrigir, mas o autismo leve ele pode ficar disfarçado, Sim. né? Um tempão, a pessoa Sim. pode conviver com ele, disfarçar. Tem pessoas que são diagnosticadas já na fase adulta, né? É. Olha aí.
por Sim. conta do conhecimento que nós temos hoje. Uhum. Legal. Fabinho, será que a nossa voz oculta, o Edmilson Brabo Braga, será que ele tem alguma pergunta para nos trazer aqui? Manda aí, Ed. Fala, voz oculta! E aí, E aí? E aí? Eu sou rapaz, ele manda, voz oculta. Ou então começa a colocar uma... Eu sou o Edmilson Brabo Braga. Oculta. confesso que eu tô amando o programa, Legal. porque eu tenho um filho que tem todos os sintomas de autista, né? Porque ainda não foi diagnosticado ainda, né? Até por um tapa na nossa cara, né? Tomar vergonha na cara. Mas, enfim, é muito bom assistir o programa e situações que passam, que aconteceram com um casal, algumas coisas aconteceram comigo, né? E até a aptidão para música, né? Meu filho tem uma aptidão para música, incrivelmente. Ele Fantástico. é ouvido absoluto, quem é músico sabe o que é isso. Uhum. Ele sabe o tom do Fábio. Ele fala na hora, e a oitava. E incrível, né? Mas a minha pergunta é o seguinte: se tem a diferença de humor da sua filha, da filha de vocês, Milena. assim, isso, da Milena, se tem, que do nada meu filho, se ele assim, não é muito frequente, mas do nada ele muda de humor. E assim, é muito estranho, do nada ele muda totalmente de humor. Se tem essa diferença de humor, né, na Milena, e se acontece, como vocês tratam, como vocês agem nesse momento? Vai lá. Legal. Olha, a Milena, a gente tem até um apelido carinhoso. Nós chamamos a Milena às vezes de Crespinha. Porque ela encrespa. Do nada ela encrespa com alguma coisa. Ela tem oscilações de humor assim, realmente oscilante mesmo, do nada. Do nada, assim, Sem não do nada. aconteceu nada. Ou às vezes com leves contrariações. Entendeu? Como assim? Contrariou ela um pouquinho. Ah, tá. Contrariou ela um pouquinho. Tipo, esse Pequeno copo tá aqui, gatilho. você tira isso e Botei bota aqui. E ela já grita, não. Já e vira ela o tais. grita e puxa e tal. Exatamente. E aí a gente falou, ô Crespinha. Então, assim, você perguntou sobre o que a gente faz. A gente leva isso com muita leveza. A gente já conhece, sabe? nós que é já conhecemos a característica, né? figura e até para deixar a Marcele realmente segura em relação a isso, porque às vezes o mau humor repentino da Milena contamina a Marcele. Sim. Então a Marcele se retrai e vai para um canto. Então a gente vai até a Marcele, pega ela, vem cá, meu amor. É tua irmã encrespando. A gente brinca, a gente fala sobre ataque de pelanca. É ataque de pelanca. Vem cá, minha filha. Tá entendendo? A gente tenta trazer leveza para que aquela mudança de humor não contamine o ambiente. Até porque a oscilação é brusca, tanto para ficar crespa, mas para depois também voltar ao normal. Então, não vale a pena fazer algo muito estardalhaço, não. A gente leva para esse lado aí. A gente também tenta tirar ela daquele foco, né? Se aquilo está causando um desconforto, vamos ali, vamos procurar outra coisa, o que não deve ser muito fácil por causa do hiperfoco, né? Porque ela está focada naquilo. Não deve ser... Já foi até mais difícil. Essa observação foi boa para perceber essa evolução. É verdade. Porque era muito difícil tirar ela de um hiperfoco. Passava-se momentos, minutos, às vezes horas, ali e ela ainda estava com aquela coisa. Por exemplo, uma peça de um quebra-cabeça que não foi achada. Aquilo descompensava ela de maneira muito grande. Sensacional. Pois é, tem que achar isso aí. A gente o filme O Contador. Não, podem assistir que vocês vão, assim, a falta do negocinho lá que falta e o garoto tá desesperado. Então, a menina vai... Calma. Coisas assim deixavam ela muito brava e por muito tempo. Era difícil distraí-la dessas questões. Hoje a gente já consegue distraí-la com menos dificuldade, vamos dizer assim. Até na repreensão também, né? Até na repreensão. Porque ela entrava num mar de lágrimas e às vezes a história já tinha passado horas e ela passava na frente do espelho, se via... Aí ficava de novo, parece que revivia, parecia que era cíclico. Ela revisita situações aquele momento, né? De repreensão. Repreender a Milena é muito duro para nós. Nós repreendemos. Mas quando a gente repreende, ela mergulha realmente numa tristeza e chora e pá.
E aí o tempo passa um pouquinho, ela para de chorar, parece que ela lembra do nada daquela repreensão e cai no choro de novo. É cíclico. Eu não sei. Muitos filmes, né, eles têm como base a fantasia, né? Então, nem sempre a gente... Por isso que eu perguntei a respeito do filme do Contador, se era Mas aquilo ele dali. deve fazer um belo de um laboratório. Então, Baita. pois é. Então, e aí, essa necessidade de completar ali o quebra-cabeça mostrou que, não sei se isso são todos os autistas que têm isso, ou se era uma característica do personagem ali. Mostrava, assim, que ele não podia deixar de concluir alguma coisa que ele estava fazendo. Eu vou pendurar 5 quadros aqui. Pendurei um. Então, aquilo é o que ele tem que fazer o quê? 5 quadros. Pendurou 1, 2, 3, 4. Se o quinto não aparecesse, pronto. Aí ele entrava, ou seja, o quebra-cabeça, eu estou montando o quebra-cabeça. Faltou uma peça. Sim. Então ele não conseguiu concluir aquilo dali que ele estava se propondo a fazer. Sim. Mais à frente, isso eu acho que é usado como pano de fundo, porque lá na frente o roteiro do filme mostra que ele é interrompido de fazer o final da contabilidade da empresa, e aquilo dali deixa ele já adulto, já totalmente transtornado. O filme mostra, não vou falar do filme, senão... Sem spoiler. Sem spoiler. Mas é sensacional. Assim, eu não sei se é isso, né? Se é uma característica de todos os autistas ou de alguns. Exatamente isso. A pessoa estava para fazer alguma coisa, dali não conseguiu e pronto, aquilo dali desestabilizou. Não sei se pode ter a ver com isso, essa mudança, né? Sim, o autismo ele tem como uma das características a rigidez cognitiva, né? Então, quando você está focado realmente em fazer alguma coisa e não consegue, né? Aquilo desregula mesmo. Não sei se todos manifestam essa característica. A Milena manifesta, né? Até nas terapias, coisas que ela quer fazer. Se a terapeuta não fizer, ela entra numa crise ou às vezes até birra mesmo, né? Mas ela não cede e logo que passa aquilo, ela consegue, né? Ir para outra atividade. Meu amigo, rapaz, infelizmente a gente tá chegando naquele momento. Sério, velho? Eu ficava aqui pelo menos mais umas 10 horas conversando. Porque o assunto ele vai, né, ganhando braços. Ramificações. Não, e sabe o que eu acho engraçado? Assim, eu vou fazer 2 observações. A primeira é que o Marcelo usou muito a palavra fantástico, não foi? Fantástico foi ter vocês aqui. Isso é verdade, né? Fantástico foi ter vocês aqui, compartilhar com a gente tantas histórias. Bom, valeu. Mas antes do programa, já está se manifestando. Antes do programa, anteontem, entendeu? Num bate-papo em off, alguém disse assim para mim: Fábio, olha, eu não me acostumo com isso. Microfone. Sou super desconfortável. E você puder nem fazer nenhuma pergunta, eu fico aqui só. Rapaz, como as coisas mudam, né? Ora, olha aí. Mas eu falei assim, olha só. Mas eu falei assim, o ar que é bom, o ar que é bom. Mas eu me lembro de dizer assim, olha, lá no programa, o bate-papo é descontraído. Eu me lembro Nos primeiros 5 minutos, a gente fica tenso. Depois, a conversa desenvolve e a gente até esquece que tem câmeras e microfone. Eu não disse isso, Marcelo? Exatamente, e ali, com essas no palavras. outro cenário, esquecia mais ainda, porque elas meio que se misturavam, né? Aí era mais Antigamente fácil. a gente gravava aqui na outra sala, era mais fácil. Era mais fácil de esquecer. Parecia a continuação da caixa. Mas eu acho que você saiu bem, hein? Eu agora, os fatos, né? Contra fatos, não há argumentos. Né? Pode convidar mais vezes. Eu acho que novo. pode vir até sozinha. Eu quero primeiro ouvir as considerações do meu amigo aqui. Dudu, e aí, o que você achou do programa? Cara, sensacional. Nosso podcast, Marcelo e Michele, tem a missão de contar histórias para inspirar. Sim. E assim, a fala que vocês trouxeram, na minha opinião, e eu acho que o Fábio vai concordar com isso, mostrou assim, cara, não é um bicho de 7 cabeças. Não é, porque a gente que não tem experiência, né, vê um filme aqui,
Mas, cara, não é. Eu tenho certeza que aqueles que assistirem, que estão começando agora, descobriram agora, vocês chamam, laudaram, né? Sim. Descobriram agora, laudaram agora, assistindo esse programa, cara, com certeza vão ter comportamentos totalmente diferentes, né? Porque tudo que é novidade, o ser humano, né, naquele primeiro momento, tem aquela rigidez. Mas depois, né, e assistindo esse programa, ao relato deles, Fabinho, sensacional, você foi 10, os convidados estão de parabéns, e o programa foi, os convidados têm tudo a ver com a missão do nosso programa. Tenho isso aí, certeza que bom. está inspirando, com certeza. Muito É obrigado isso aí. pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Eu Prazer. agora quero ouvir, né, uma consideração de quem disse que não queria falar. Né? Sim. Ai, gente. Fala, Michele! Ai. Não, agradeço, né, pela oportunidade que vocês deram para a gente de falar sobre o assunto, né? Como foi falado desde o início, né? Não são desafios o tempo todo, mas também não são flores o tempo todo. Então, a gente tenta equilibrar, né? Graças a Deus, nós temos um ao outro, né? Temos a Marcele, que é uma grande ajudadora. E, assim, é difícil, temos os dias ruins, temos os dias bons, mas o mais importante é não desistir, porque quando você sentencia o seu filho, né, ao nome autismo, parece que você está limitando ele. E não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que promover o quanto a gente puder, né? A gente sabe que nem todo mundo tem condições, pessoas dependem da rede pública, mas mesmo sendo difícil, tipo, promovam o seu filho porque é bênção. Isso aí, perfeito. Marcelo, e você? A minha experiência ela é muito racional e muito de explorar a situação. Eu busco explorar a Milena, busco conhecê-la mais, busco promover mais experiências para ela, aonde tem uma oportunidade de levar. De vez em quando Michele, que é mais tímida, às vezes pergunta, será que é uma boa levar a Milena? Vamos! A gente vai ver na hora. Tipo, vambora, vamos levar, joga. Eu fico com a palavra da doutora, joguem a Milena no mundo. Então eu gosto de jogar. Eu gosto, às vezes, de deixar a Milena dentro do condomínio que a gente mora, se afastar da gente e eu ficar olhando de longe para ver o que vai acontecer. Eu sou tenho ousado. A Michele, ela é mais medrosa. Eu sou ousado de querer realmente ver a coisa acontecer, principalmente enquanto nós temos um ambiente controlado. E talvez como consideração final que eu gostaria de deixar era para todos os pais e mães abraçarem o seu filho na condição que ele se manifestar como tiver de descobrir um laudo, não tenha medo. Eu lido com pessoas, às vezes, que têm medo, que falam com timidez, de não, acho que eu vou investigar. Investiguem, descubram. E por mais que assuste no primeiro momento, vivam esse susto, é normal. Você vai se assustar, você vai ficar com medo, você vai ficar inseguro, mas essa fase também vai passar. Não é um bicho de 7 cabeças, como a Michele falou aqui, não são flores o tempo todo, às vezes a coisa fica um pouco mais estreita, mas abracem. Tipo assim, o filho é seu, ele tem autismo ou qualquer outra situação particular, peculiar, mas abrace, incentive. Ele não vai ter você a vida toda e você não vai tê-lo a vida toda. Então, desfrute enquanto você tiver, porque é uma oportunidade de crescimento para os pais e uma oportunidade de crescimento para os filhos. Então, a gente tem que explorar mesmo, desfrutar mesmo e seguir a vida, que é boa demais. Sensacional, Fabinho. Parabéns. Eu só tenho a agradecer, cara. Vocês aceitaram o meu convite. Eu sou fã dessa família, eles sabem disso. Eu sou mesmo, cara. Cara, a gente fez Eu fiz uma pergunta para emocionar eles, quem se derreteu foi você. Não, porque, cara, eu sou muito, assim, manteiga derretida para essas paradas. Eu sou durão para algumas paradas, mas para outras eu sou manteiga derretida. Tem coisas que você não é tão radical, né? Não, eu choro por ser radical. Entendeu? Eu choro porque sou radical, eu não sou um homem valentão, cadê? Mas esses caras mandaram, a gente fez uns vídeos, umas fotos um dia, aí no dia seguinte esses caras foram para um lugar lá que as meninas estavam correndo, participando da uma Dia dos Pais. Dia dos Pais. Aí o Marcelo filmou a Milena correndo e a Michele dizendo atrás, vai Milena, vai, sabe assim, e me mandou esse vídeo de manhã cedo.
Fábio, olha aí o que a gente já tá arrumando aqui pro Dia dos Pais. E quando eu olhei o vídeo, eu comecei a chorar. Entendeu? Eu comecei a chorar copiosamente. A Brenda, o que foi? Que notícia ruim? Eu falei, não é notícia ruim não, vê esse vídeo aí, ó. Aí a Brenda viu, começou a chorar também. Peraí que eu tenho que mandar um áudio pra ele. Mas falei, Marcelo, não faz isso comigo não, de manhã cedo, cara. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui cheio de lágrimas nos olhos. Porque, cara, eu, assim, não vou dizer luta não, que eu acompanho desde que, é como eles falaram, é leve do jeito que eles levam a parada, entendeu? Mas eu acompanho um pouquinho dessa família aí e eu vejo como eles comem. A Michelle falou, as coisas simples. As coisas simples, as coisas simples, as coisas simples. Só que ano passado eu fiz uma campanha de foto que o nome era o quê? O simples Extraordinário. Entendeu por que essas coisas me pegam? Quando ela fala, não, foi só ela falar, mamãe, tá tudo bem. Pra mim, o simples é extraordinário. Então ela contar essas vitórias me pega. Entendeu? Me pega, eu choro, eu arrepio. Eu vi. Porque pra mim... Se vou trazer uma pergunta assim, né, pra... Como ver? Meu me amigo pega, aqui... porque às vezes você espera do filho o quê? Um troféu, né? A formatura, eu não sei o que... Tá, ok, isso também. É válido, né? Mas, cara, vamos lá, vamos... Ó, por exemplo, eu saí com a Brenda pra celebrar esses dias porque a gente consertou um barulho do carro. Ô, glória. Você tá entendendo? Amor, consertamos o carro. Ela falou, e a gente vai comemorar como? Que maravilha. Vamos sair. Entendeu? Se a Brenda for esperta, ela bota os barulhinhos toda Ela cria. Liga pro mecânico. Ó, tá ali em cima do dentro do porta-luva. Porque a gente aprendeu, cara, e esse é o nosso estilo de vida. Celebrar coisas simples. Sim. Entendeu? Assim, simples para outras pessoas. Sim. Para nós é extraordinário. Sim. Entendeu? Então a gente celebra tudo. Sim. Sabe? E esse ano a gente dá... Não, vamos celebrar mais coisa ainda. Olivia cresceu do 21 pro 22, o pé. Amém. Vamos comprar uma pizza para comemorar isso daí. Sabe Perfeito. assim? Porque a vida é isso, a vida é uma festa mesmo. Então, ver eles celebrando, a Milena correr, a Marcele ganhar, porque ela é, né? Ela é da corrida mesmo. Nesse dia, a Marcele ganhou. Nesse dia a Marcele chegou em primeiro, Marcele assim, chegou em primeiro. a segunda deve estar chegando agora. Entendeu? Pra tu ver, né? É mais ou menos isso. E ver eles celebrar as coisas que todo mundo acha que é pequenininho, pra mim é extraordinário, me pega. Aí eu fico lá no Instagram deles assim, ó, como um fãzão mesmo, sabe? É isso, eu quero agradecer muito, sabe? Vocês terem aceitado participar aqui. A gente conversou muito sobre qual era a nossa proposta aqui, para vocês entenderem. E eu acho assim, que vocês trouxeram uma riqueza pro programa, que se eu fosse elencar, sem desmerecer nenhum dos participantes que teve aqui, a gente tá falando aqui do top 3. Sabe, a participação de vocês, o quanto vocês enriqueceram aqui o nosso programa. Nem né, era a Dudu? intenção. Com certeza. Sabe? O quanto vocês, com Privilégio. informação, sabe? Com informação, com generosidade, com leveza, com clareza, porque tem muita coisa. Eu, por exemplo, aprendi muitos termos aqui, e eu tinha muito cuidado, fiquei perguntando para vocês, né? Qual é o... Falei com a Michelle, não foi, Michelle? Qual é o termo que eu uso para não ferir ninguém, para não falei isso para você? Falou. Então, aprendi muitos termos que a gente deve usar. Eu tive uma visão mais ampla de como tá a coisa hoje, a nível de sociedade, a nível de, né, de rede de apoio, essa coisa toda. Então eu acho que vocês precisam ir a mais lugares, falar mais sobre isso, sabe assim? Você tem um microfone à disposição, né? Precisa falar mais sobre isso, abrir mais o leque para isso, porque mais pessoas precisam ter acesso a essas informações. É isso que, se eu puder desejar algo, é isso que eu desejo. Pegar nossos cortes, né? Isso, Certamente mandar a para gente vai fazer alguns cortes. isso, falas de vocês. mandar para frente, sabe? Eu vou divulgar. Para informar mais pessoas, sabe? É isso que eu... Isso traz muito conforto. Nós passamos por isso. Eu acredito nisso. Quanto mais a sociedade, as pessoas tiverem o acesso à informação, porque enquanto você não tem a informação, é normal. A novidade gera medo em qualquer pessoa. Né? Gera medo, reticência, né? A separação. Agora, à medida que você vai conhecendo as coisas, você vai aceitando com mais facilidade. Né? É isso aí. E para você que, né, assistiu o nosso programa até o final, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, seguir a gente nas redes sociais no @PodeExplodir e a gente se vê num próximo vídeo, né, Dudu? Pô, Se com Deus certeza. quiser. Até o próximo Show. programa. Valeu.